porque tem muita gente, de que vocês priorizem no mês de vocês estar nessa reunião. Eu sei que às vezes a gente fica nervoso, ansioso, e a gente fala, meu Deus, mas é uma hora para falar de coisas que eu já sei, porque todo mundo acha que já sabe tudo sobre, né, tudo sobre tudo. Só que o ponto principal dessa reunião, ela não é te contar muitas coisas mirabolantes e te fazer ter uma ideia que tu nunca ouviu falar na vida, falando lá do, sei lá, uma planta que tu podes botar no teu estudo aí e ela vai fazer tu, sei lá, recarregar a memória. Não é isso, não é nada mirabolante. Mas o fato é que a gente junto aqui consegue ter uma força muito maior e uma energia muito maior. A gente vê que tem gente interessada estudando para concurso público, a gente fura a nossa bolha, porque normalmente as pessoas que estão aí convivendo contigo não estão na pegada do concurso público. Então, por esses motivos, a gente tem a nossa energia renovada quando a gente está nessa reunião. Então, eu percebo, se vocês quiserem seguir o meu conselho, mas todo mundo livre, né? Todo mundo aqui é adulto, mas eu percebo que os mentorados que participam mais das reuniões, que entram nos plantões, que estão mais ativos, que vão no desafio do galo, que vão no desafio não sei o que lá, as coisas que eu invento, a pessoa está entrando, eles normalmente entram mais nessa questão de produtividade. Tá? Então, normalmente, essas pessoas que engajam mais com as participações, elas estão como se fosse no nosso círculo energético, assim, né? Então, estão na mesma vibração. E a gente consegue atingir resultados melhores com quanto mais participação tiver tua. Então, coloca aí na agenda, porque tem pessoas que acabam fazendo uma escolha burra, né? Com o perdão da palavra, mas eu acredito que seja uma escolha burra, que é, ai meu Deus, eu não vou deixar de estudar 1 hora no mês para estar nessa reunião, então eu vou estudar 1 hora. Só que sem estar aqui, a pessoa não se sente motivada, a pessoa não acaba ficando com gás lá para baixo. E esta reunião, ela tem esse intuito, então, de motivá-los e de fazer com que a nossa mentoria seja melhor aí no próximo mês. Eu vou, se tu puderes escrever, Elisa, eu não sei se tu estás levantando a mão de propósito, ou se tu queres falar uma coisa, se tu puderes ali escrever, daí eu vejo se é para agora ou se é para depois, ou se realmente estás levantando a mão por algum outro motivo. Outra coisa que eu ia falar para vocês, já que a Elisa levantou a mãozinha ali, até para vocês saberem como é que funciona isso aqui. Lá embaixo, no Google Meet, para quem não está acostumado, tem uma carinha que vocês podem enviar reações, se vocês quiserem, mas o principal que a gente utiliza é a mãozinha ali. Tanto para falar, quanto porque às vezes eu vou falar assim, gente, quem que tá nessa situação aí? Levanta a mão. Para a gente conseguir participar, para a gente conseguir interagir um pouquinho, tá? E aí, no final da reunião, a gente tem uma parte em que eu deixo para a gente falar mais livremente, para você falar o que você entendeu da reunião, tirar suas dúvidas da reunião, abrir teu coração e falar aí com o povo, que normalmente é a meia hora ali final das 9 até as 9h30. Tá, falei todos os assuntos paroquiais. Enquanto isso, eu vou recebendo aí o povo que está entrando. E vou começar a nossa apresentação, então. Hoje, essa reunião ela vai estar dividida em 3 partes, basicamente. Eu gosto de dar um alinhamento aqui para vocês, que é o seguinte. Primeiro, a gente vai começar falando a introdução, é claro, e falando sobre o que eu quero que vocês parem de fazer. O segundo ponto vai ser o que eu quero que vocês comecem a fazer. E o terceiro ponto é essa produtividade na vida concurseira, que aí são coisas mais práticas do estudo de vocês, que eu quero que vocês repensem para ter produtividade. Quero que você abra seu coração no dia de hoje, então, para receber essa mensagem e sair daqui não só com ai, que gostosinho foi esse momento com a Carol, com o momento com o povo. Eu quero que você saia daqui com decisões de fazer coisas diferentes. Pode ser que você, né, tenha aí uma cartela de bingo, que você vai fazer bingo, todas as coisas que eu falar aqui você já faz, e aí você só vai sair feliz e confiante que você está no caminho certo. Mas pode ser que tenha uma coisinha ou outra, uma nuance ou outra, que você pegue daqui, e aí eu quero que você leve isso para sua vida e implemente. Porque nada adianta conhecimento, né? Conhecimento, tirando para o concurso público, mas na vida, conhecimento demais só deixa a gente pesado. O que importa mesmo é o que a gente aplica. Então não adianta nada você conhecer tudo, todas as melhores práticas e aplicar quase um nada na sua vida. Então, gente, vamos lá. Para quem não conhece ainda, a mentoria também ela é baseada muito no que eu vivi, nas minhas experiências, no que eu aplico. Então tem um lado muito pessoal, justamente porque isso é mentoria. Né? Cursos são coisas que as pessoas te ensinam. Mentoria é um caminho que normalmente a pessoa já trilhou e ela está te ensinando a trilhar também. Então, obviamente, vai ter muito exemplo meu pessoal aqui. O que eu quis mudar? Eu mudei o título hoje, no meio da tarde, para produtividade, uma mensagem de paz. Porque essa é a maior paz que eu tenho na minha vida, gente. A maior paz que eu tenho na minha vida e que eu quero passar para vocês
É que eu faço de tudo que está no meu alcance para ser a melhor pessoa e a pessoa mais produtiva. Eu sou perfeita? Obviamente não. Eu erro um monte, eu falho um monte, eu tento dar o meu melhor em tudo. Só que eu sempre vou dormir à noite com essa sensação. Cara, eu fiz o melhor que eu pude. Então, por exemplo, agora, né? Entraram várias pessoas, todo mundo queria entrar na mentoria, um monte de gente pedindo informação. Eu tô passando as informações para as pessoas, algumas são mais rápidas em tomar decisão, estão aqui. Outras falaram um monte de coisa, ficaram para pensar, tudo bem. Mas chegou um limite na minha tarde que eu falei, cara, daqui para diante eu não me comprometo que a pessoa vai estar hoje à noite comigo. Então, eu fiz tudo, eu tô em paz, porque eu fiz de tudo que eu podia para que essas pessoas estivessem aqui. Agora, se essa pessoa não fez o que ela precisava fazer, eu tô em paz. Quando eu tô na minha rotina de concurso público, por exemplo, agora trazendo mais para a realidade do concurseiro, eu preciso saber que eu estudei todos os tempos que eu poderia, eu tive o meu momento de lazer para não zoar minha cabeça, eu peguei e não tive preguiça de pegar uma caneta e de realmente escrever o que eu precisava escrever. Eu não tive, deixa eu ver, eu não me, como é que fala? Não me economizei no executar das minhas metas. Então, eu não menti na mentoria, tem gente, no início, acho que agora, graças a Deus, ninguém mais faz isso, eu espero, né? Ou pelo menos eu ainda não tenho consciência. As pessoas, às vezes, botavam meta feita só para não brigar. Gente, pelo amor de Deus, você bota as metas feitas que você fez, tá atrasado, né? Não adianta me enganar porque você está se enganando. Mas, então, eu quero que vocês tenham essa sensação de que, cara, eu tô fazendo tudo que eu posso. E como eu tô falando, isso não significa dizer que você é melhor em tudo, que você vai acertar sempre, que todo dia vai ser perfeito. Teve uma mentorada que me mandou um formulário lá no Fala Que Eu Discuto essa semana, falando que o filho ficou doente, que teve um monte de rolo, problema, e que foi uma semana horrível de estudo. Mas ela fez o melhor que ela podia, dentro das condições que ela tinha naquela semana. Então, produtividade, para mim, é viver essa vida de paz. Poder falar assim, verdadeiramente, cara, eu fiz tudo que eu podia. E é isso que a gente vai sair da nossa preparação. Quando eu falo para vocês que eu quero que a vida do concurseiro seja leve, eu quero que a vida do concurseiro não seja recheada de ansiedade, como a gente vê por aí, é porque eu quero que a nossa rotina esteja tão redonda a ponto de que você saiba, eu fiz tudo o que eu podia para essa prova. Se não foi ainda, tá tudo bem, não era o tempo certo. Mas o que eu podia fazer, eu fiz. Ai, mas eu podia ter entrado em mentoria antes. Pois é, mas tu não entrou. Então, a gente tem que controlar daqui para frente. É isso que importa. Tem dois melhores momentos, né, para fazer uma coisa. O melhor momento é um ano atrás. O segundo melhor momento é o hoje, que é o que tu pode controlar. Então, é essa paz que eu quero passar para vocês em mentoria, é essa paz que eu quero passar para vocês em qualquer edital e principalmente no pós-edital, que você esteja ciente de que você fez tudo o que você podia. E essa produtividade é o que vai te gerar paz. Quando a gente está falando em produtividade, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Quando a gente está falando em produtividade, às vezes a gente quer controlar o que a gente não consegue. Uma dessas coisas é o tempo, que a gente acha que vai multiplicar o tempo. A gente não multiplica, todo mundo tem as mesmas 24 horas. A gente só tem que gerir como a gente usa esse tempo. Mas o outro ponto é tentar controlar o resultado. E para entrar num nível de produtividade bom, é mais fácil a gente se sentir motivado e continuar progredindo quando a gente bota o nosso foco no esforço. Então, o que você vai controlar é o quanto você se esforça para chegar lá. O chegar lá é óbvio, a gente vai adequar, a gente vai botar a estratégia certa, a gente vai mudar uma coisa, mudar outra, verificar quais são as tuas notas, o que está acontecendo, modificar durante o planejamento. Mas o fato é que o que eu preciso de ti é que tu coloque muito esforço nessa etapa. Então, você sendo produtivo é você sendo esforçado. Depois que a gente estiver já com um esforço em dia, ou seja, o que é o esforço em dia? A gente combinou uma certa carga horária, você está fazendo essa carga horária, já está assim, ó, já está na rotina, aí sim a gente vai começar a se preocupar com os resultados disso aí. Para olhar assim, ó, tá bom, beleza, eu já estou fazendo isso. Já entrei em modo de estudar e já estou nessa rotina de estudos. Agora, quais são as arestas que eu tenho que aparar? E pode ser que você já chegou aqui com essa produtividade de esforço em dia, e aí sim a gente vai olhar para essas coisas que podem estar faltando aí para que a tua nota seja a melhor possível, para que a gente garanta uma nomeação. Então hoje, gente, é um convite. São dois convites aqui para vocês. O primeiro é para a gente entrar nesse modo de produtividade.
Porque é um convite de paz, é algo que vai te gerar paz, é algo que vai te gerar tranquilidade nesse pós-edital. E o segundo é o convite para a gente colher os frutos, gente, que tá um ligado ao outro. Porque eu tenho certeza que a lista do TJ vai estar recheada de mentorados, como teve no último concurso. Só que esse meu plano, ele vai se concretizar, com ou sem você. Mas eu tô te convidando para estar nele. Porque a verdade é essa. Eu sei o quanto eu trabalhei duro, eu sei o quanto eu produzi conteúdo, eu sei o quanto eu tô dentro com os mentorados para esse TJ, e eu sei o quanto eu vou dar o meu melhor para quem entrou em mentoria agora e vai fazer esses 70 dias comigo. Só que eu sozinha não faço nada. Então, dentre os meus mentorados que estarão na lista de aprovados, eu quero que tu estejas. Só que para isso, tu tens que entrar nesse modo de produtividade agora. Né? Quem entrou em fevereiro já estava no modo turbo desde fevereiro. Agora, quem entrou agora está entrando no modo de produtividade. Né? Eu mudo os nomes para falar a mesma coisa. Preciso que você dê o seu gás. Preciso que você esteja comigo nesse projeto, porque sozinha eu não vou fazer milagre na tua vida. Então, vamos lá. Gente, tem algumas coisas que a gente faz que a gente só se prejudica, tá? Então, vamos começar a primeira abordagem ali da nossa reunião. Como eu falei, eu vou dividir em 3 partes aqui. A primeira é esse pare, né? Então, pare, assim você mesmo se prejudica. Pare de discutir com o tempo. Eu preciso que você controle... Opa, isso aqui tá errado, tá? Pare de discutir com o tempo. A última frase você ignora, que é do outro slide. Pare de discutir com o tempo. Gente, o tempo é uma questão que a gente fala em gestão de tempo, mas a gente está errado com isso. A gente não faz gestão do tempo, a gente faz gestão daquilo que a gente coloca no tempo. Então, todos nós temos as mesmas 24 horas. A grande questão é que você precisa decidir utilizar esse tempo com sabedoria. Todo mundo vai ter os mesmos 70 dias até a prova, gente. A questão é o que você vai decidir fazer com esse tempo. Então, eu quero que você entenda que o que você coloca dentro do teu dia é o que tu gere, não aumentar o tempo ou diminuir o tempo. Cada um aqui vai ter uma realidade de vida e eu não me esqueço disso na hora de fazer o planejamento de vocês. Cada um vai ter, um tem 200 filhos, outro não tem filho nenhum, um tem 2 trabalhos, outro não tem trabalho nenhum. E é isso mesmo, cada um vai ter as suas atividades. Só que o ponto é que você precisa entender que não adianta porcaria nenhuma você olhar para o lado, porque, seria melhor que eu não estivesse trabalhando, seria melhor se eu não tivesse as crianças. Cara, não adianta, essa é a tua realidade. O ponto é, você não olha para o lado, você olha para o seu mundo e faz os cortes que você puder fazer. E tem gente que vai estudar 2 horas e aquilo ali vai ser o máximo. E tem gente que vai estar 5 horas e a pessoa vai estar se economizando. Então, eu não falo em números aqui. Eu não falo assim, gente, todo mundo tem que estudar 3 horas por dia. Não, porque 3 horas pode ser muito para um e pouco para outro. A única questão que eu quero com você é que você entenda que você não discute mais com o tempo, você usa ele ao seu favor. Ele vai ser seu aliado. Você vai gerir o que você faz no seu dia para que esse tempo seja melhor gasto, da melhor forma possível. Quando você está utilizando aí os outros como desculpa para não atuar, não é porque você é sem vergonha, tá? Eu não acho isso. Acho que isso é um julgamento vista. Falar, a pessoa que não faz as coisas e bota a culpa nos outros é porque ela é sem vergonha. Tipo, né, é preguiçosa, ela não tá fazendo porque não quer. Não é esse o ponto. O grande ponto que a gente precisa entender aqui é que quando a gente tem uma dificuldade em dizer não para os outros, eles acabam passando por cima da nossa própria agenda. Então, entrar em produtividade e pensar em gestão de tempo para concurso público, a gente tem que pensar, assim, no que a gente vai se determinar a fazer por dia e como as outras pessoas que estão ao teu redor estão interferindo na tua rotina. Porque, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que é bom estar aqui? E eu vou explicar mais uma vez por que é bom estar aqui. Quem vocês conhecem que estuda o tanto que tu tens que estudar, trabalha o tanto que tu trabalha, e vai ter que fazer tudo e vai se virar nos 30 aí para fazer a melhor preparação para concurso público? Eu tenho certeza que é a minoria das pessoas que estão ao teu lado. Então, quando a gente vem para cá, a gente entende que tá todo mundo no mesmo barco e que tá todo mundo querendo produzir pra caramba. É muito diferente do que ficar ao lado de pessoas que vão te falar que Guilherme, tu tá estudando demais. Sério, tu tá louco? Como assim, estudar sábado e domingo, tu nunca vai descansar? É normal, porque a pessoa, não é por maldade, a pessoa, ela não tá na mesma vibe que tu, ela não tá buscando as mesmas coisas que você. Então, é normal que isso aconteça.
Só que o fato é, quando a gente dá ouvidos a isso, a gente está se ferindo. Quando a gente fala assim, é verdade, putz, eu vou agora fazer isso que tu está me pedindo, vamos passear, vamos fazer nada, vamos isso, vamos aquilo. Então, quando a gente escolhe a agenda do outro, a gente acaba se ferindo. Dando mais uma vez meu exemplo. Gente, eu sei o quanto todo mundo vem para cima de mim com urgência. Todo mundo está com urgência para ser habilitado na plataforma, urgência de começar a estudar, urgência de entender todas as coisas do TJ, urgência de tudo. Só que o grande ponto é, eu tenho uma agenda. Eu tenho uma agenda bem corrida. E eu não vou deixar as pessoas se atravessarem na minha agenda. Eu te convido a estar na minha agenda nos momentos que você está para estar na minha agenda. E isso aí que eu tô falando agora, os mentorados antigos podem comprovar e atestar. Cara, eu não consigo responder você na hora que você me manda mensagem. Eu vou responder a mensagem na hora que for para responder a mensagem. Então, às vezes a pessoa fica lá, ela me manda formulário, me manda mensagem no WhatsApp, me manda mensagem no Instagram. Gente, eu vou ver o que é o meu combinado com vocês. Olhar os formulários, responder ali dentro de 48 horas. Tem gente que eu sei que às vezes eu não consigo. E aí eu peço desculpas realmente, porque isso não é o meu intuito. Mas o fato é que não adianta a pessoa querer se atravessar na minha agenda. Não é cada mensagem, cada notificação do WhatsApp que eu vou abrir. E eu quero entender por que a gente faz isso ainda. Por que você tá? Combinou ali, né? Combinou contigo mesmo, comigo. Sábado são 4 horas de estudo. E por que você deixa que essas 4 horas de estudo do sábado não aconteçam? Se tá combinado. Ah, porque o fulano me pediu pra ir no mercado. Beleza, mas eu sei que existem coisas aí da família que a gente tem que fazer e não tem problema nenhum. Só que a grande questão é que combinado não sai caro. Você vai olhar para sua agenda, a gente vai abrir aqui junto uma agenda para ver isso, e vocês vão combinar. Olha, amorzinho, a gente vai no mercado, tá bom, não dá para ser só uma vez por semana, a gente vai 2, tá? Uma na quarta e outra no domingo. É nesse horário aqui que a gente pode ir. Combinado? Combinado. Ah, amor, mas faltou tal coisa. Beleza, bota na lista que na quarta a gente compra. Ah, amor, mas faltou papel higiênico, eu não tenho papel higiênico em casa, então você vai ter que ir agora, porque não tava na lista, por isso que eu não comprei no domingo. É isso. É parar, deixar, não, fazer com que as pessoas não consigam atravessar a tua agenda. Porque toda vez que tu olha para uma necessidade do outro, e eu entendo isso, gente, sabe de onde que vem isso? Da nossa necessidade de agradar, da nossa necessidade de ser aceito e da nossa necessidade de ser amado. Só que isso aí vem de um engano lá profundo, que aí a gente entra lá no lado da terapia falando sobre isso. Que é o quê? Você acha que para ser amado você precisa fazer coisas. Isso é mentira, tá? Você tem que ser amado e amada por quem você é. Então, toda vez que a gente se confunde com esse conceito, a gente deixa as pessoas se interferirem na nossa agenda. Então, para de ferir o teu projeto, por gentileza. Vamos olhar para si, vamos falar assim, ó, nossa, não, agora é o meu projeto. Então, eu vou encontrar tempo na minha agenda para mim e para o meu projeto. Pode ser que você tá já conformado aí. Ah, não, Carol, mas eu não quero passar agora. Eu quero passar daqui a pouco. Beleza, não tem problema. Mas mesmo assim, você precisa desenvolver a sua agenda de forma que você se priorize. E você precisa entender que rotina é rotina. Tem aluna minha, que eu não sei se ela tá aí aqui agora, mas ela faz 1 hora por dia durante a semana, que é o que ela consegue fazer. Essa semana eu pedi pra ela pra aumentar, que eu falei, já deu, né? Já deu, já amadurecemos, agora, por favor, vamos aumentar um pouquinho essa carga horária. Mas o fato é que aquela hora do dia é a hora que ela consegue fazer, é a hora que ela conseguiu encaixar. E mesmo assim, às vezes ela se perde. Então, o que eu quis pegar o exemplo dessa aluna é porque a questão não está no tamanho da carga horária. A questão está na priorização que tu dá para tua própria agenda. Tá? Então, esse é o ponto. A gente combinou. Vamos estudar para o concurso. Médio, curto, longo prazo, não me importa. A gente combina uma carga horária, você faz isso porque não é comigo. Você não está escolhendo a tua mentora em vez de escolher a tua namorada, o teu namorado. Você está escolhendo você mesmo, você está escolhendo o combinado contigo. E principalmente, gente, eu coloquei aqui para olhar para as mães, tá? Tem muita mentorada mãe mesmo, tá? Grande parte de vocês aí são mães. E eu sei que é difícil, gente, mas não dá, vocês precisam se gerir. Vocês precisam dar exemplo do que é se olhar, do que é se amar, do que é se autocuidar. Se a gente fica atravessando a agenda de toda a família em cima da nossa, depois, quando a gente para no quarto escuro e a gente fica triste, a gente tem que entender que isso tem um porquê. Essa coisa de querer agradar o outro e querer ser amada pelo que a gente faz
isso aí não tá legal, muitas vezes, né? Pode ser que tá tudo bem para você e você consegue fazer tudo aí e produz e bota a agenda dos outros na tua frente, mas a grande questão é, combinado não sai caro. Verbalize, combine, faça com que essas agendas casem, mas para de se ferir. A gente precisa olhar para ti e colocar o projeto concurso público realmente como prioridade na tua vida. Eu não preparei nada para falar aqui sobre isso, mas é uma frase que eu sempre falo. Prioridade não tem nada a ver com o que tu fala para mim. Não, Carol, minha prioridade é concurso público. Nossa, não, agora assim, ó, faz da minha vida que eu estou concurseira. Por isso que eu entrei na mentoria, que eu vou fazer e acontecer. Tô nem aí pro que tu me falou. Eu quero ver tua agenda. Tua agenda tem 1h30 por dia de estudo. Isso é a prioridade da tua vida? Não é. Não é. É outra coisa que está sendo prioridade na tua vida. Então, a gente para de falar e começa a colocar na agenda. Prioridade é o que está na sua agenda, não o que você fala para mim. E aí, gente, eu quero pedir para vocês pararem também de negociar com as suas decisões. O que eu quero falar com isso? Toda vez que tu toma uma decisão, coloca um prazo para ela. Vê se ela não precisa ser para sempre. Mas toda vez que a gente toma uma decisão, a gente tem que colocar na cabeça que aquilo foi feito e que a gente vai repensar depois de tanto tempo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quem é meus mentorados sabe todos os BO da minha vida. Cara, eu já pensei pra sair do TJ milhares de vezes, tá? Milhares de vezes. Por quê? Porque é ruim? Óbvio que não. É porque eu tenho a mentoria, e a mentoria, ela me demanda muita coisa, e eu amo o que eu faço, eu adoro... Cara, eu sou realizada demais com a mentoria. Hoje é um dia que eu trabalhei o dia inteiro, mas eu não sinto, porque é algo que eu gosto de fazer. Então, pra mim, é realmente como se eu estivesse de feriado, e eu sou super grata pelo meu dia, mesmo tendo trabalhado o dia inteiro. Só que, né, tem outros motivos pelos quais eu não saí do TJ. Obviamente, o TJ, ele me dá uma segurança que a mentoria não me dá, né, nenhuma empresa dá. O TJ vai me dar uma segurança quando eu for engravidar, quando eu tiver filho, né? Mentoria não tem como eu falar para vocês assim, ó, continuem pagando aí, que em 6 meses eu volto que eu vou pegar uma licença de gestação. Não tem como. Então, tem várias questões ali do TJ, que essa é uma questão que eu fico pensando na minha vida, se eu largo, se eu não largo, é uma questão, né, recorrente para mim. Só que, por exemplo, agora, eu entendi que, quando eu tomei a última decisão sobre isso, eu tomei uma decisão que até junho eu não pensaria sobre isso. Então, eu tomei uma decisão lá em dezembro ou janeiro, falando assim, cara, eu fico no TJ até junho e depois eu repenso de novo. Então, coloca prazo nas suas decisões. Por que eu tô te falando isso? Tu não precisa escolher estudar para concurso para sempre. Mas coloca um prazo. Cara, eu decido que até dezembro eu vou estar estudando para concurso. Depois de dezembro eu repenso. Sabe por quê? Senão você vai ficar pensando assim, ó. Cara, eu estudo para concurso, tá? Decidi estudar para concurso. Mas aí eu também queria ser estilista, sei lá, tem algumas mentoradas que deixaram de fazer mentoria para ser produtora de moda, estilista, sei lá, nem sei direito o nome que se dá para essas áreas aí. Mas algo nesse sentido, a pessoa queria trabalhar com moda. E aí, todo mês, qualquer nota baixa que ela tirava, qualquer simulado que ela ia mal, ela pensava, nossa, eu deveria estar trabalhando com moda. Nossa, eu deveria estar lá. E a cada semana que batesse uma insegurança, uma semana ruim, a pessoa repensava, nossa, eu deveria estar em outro lugar. Então, tomou uma decisão de estar aqui comigo, repensa a decisão depois de tal prazo, dá uma validade para a tua decisão e evita esse desgaste mental de ficar tomando decisão todos os dias. Então, agora, o que você decidiu? O que você está decidindo aqui comigo? Quais são as horas que você decidiu? Ah, eu decidi colocar 4 horas. Daí tu começa, primeiro dia, tá difícil essas 4 horas. E aí tu já fica repensando. Cara, eu acho que eu vou diminuir essas 4 horas, não dá. Eu vou botar 3 horas, eu vou botar 2h30, 4 horas não tá saindo. Ai, meu Deus, vou repensar de novo outra coisa. Bota pelo menos de 2 em 2 semanas aí na tua agenda. Coloca na tua agenda, ó, de 15 em 15 dias a gente revê a carga horária. Pra você se acostumar também com a carga horária. Se for para aumentar, pode aumentar antes, tá? Mas se for para diminuir, para repensar, para querer modificar a rotina, coloca aí um prazo para rever essa carga horária. Porque aí sim você não fica se desgastando. A gente vai olhar aqui para a tua agenda hoje, eu vou mostrar uma agenda de aluno, como que a gente olha para esse caso todo aí de quantas horas bota, quantas horas não bota. E aí a gente vê, hoje toma uma decisão, são essas horas que eu quero fazer. Daqui a 15 dias a gente revê. Mas para de querer ficar revendo decisão a todo tempo. E agora a gente vai para a parte do comece, tá? Me ajuda a te ajudar. Basicamente isso. E agora a gente vai para aquela frase que estava no slide errado.
O poder da manhã. Eu preciso que você controle o que acontece na primeira hora do seu dia. Gente, existe uma coisa que não é nada místico, não é nada, vou falar de espiritualidade agora, não é nada disso. É uma coisa científica, que o nosso cérebro tem ondas cerebrais diferentes em determinados momentos do dia, tá? Então, quando a gente está na produtividade aqui, a gente está numa determinada frequência de onda. E a gente está super ativo, e está super uhul, e fazendo, acontecendo, ou às vezes tá meio desligado, tudo bem, mas tu tá aí na consciência, tu tá aqui no momento presente e tá na consciência, né? Ou tá vivendo teu dia aí. Quando a gente dorme, a gente vai para um estado de relaxamento maior. Esse estado de relaxamento maior, ele te acompanha tanto minutos antes de dormir, quanto minutos depois de acordar. Ou, né, primeira hora do dia que eu coloquei ali. O que acontece nesses primeiros minutos antes de dormir ou depois de acordar? Você está num momento em que você está sendo mais facilmente sugestionado. Não sei se vocês já viram, eu sou muito fã de Friends, tá? É a única série que eu vejo, e eu vejo, e eu começo e vejo, e eu vejo, e começo, e é isso. Eu termino e começo de novo. Não sei se vocês lembram de um episódio lá, mas tem vários lugares por aí de que o Chandler, será que é do Chandler? É do Chandler. Ele escutou uma fita para parar de fumar. Ele ficava escutando uma fita enquanto dormia para parar de fumar, e aí depois o Joey foi escutar a mesma fita, enfim. O fato é que aquilo ali, eu não sei, nunca fui atrás dessas coisas, dessas fitas que ficam falando enquanto tu dorme, mas aquilo ali tem uma razão de ser, que é você fica mais autossugestionável no período da noite, que é esse período de descanso, no período antes de dormir e no período depois que acorda. Por isso que a gente também faz meditações, que a gente vai para esse mesmo estado mais sonolento, essa mesma frequência de onda no teu cérebro. Então, isso aí, gente, que eu tô falando para vocês, é para você cuidar com a sua manhã. Cuida com os seus primeiros momentos. Porque se você já chega super atrasado, já fazendo tudo, já reclamando que o café não deu tempo de fazer, que já saiu, atropelou, pegou a chave, foi embora, né, já sai na muvuca do trânsito, sei lá, já vai pro trabalho ali, já fica todo reclamando da vida, isso não vai ser positivo para você. Então, o primeiro momento da tua manhã, por isso que a gente fala da faxina da noite, mas eu quero falar da manhã agora aqui, para vocês entrarem no desafio do galo. Primeiro momento da tua manhã tem muito poder sobre o teu dia e muito poder sobre a tua produtividade. Então, olhe para isso e cuide dele. Se você não tem gerência sobre todo o resto, cuida desses primeiros momentos. Os meus primeiros momentos da manhã, normalmente são na cama ainda, agradecendo muito, sendo muito feliz, sendo muito leve, sendo muito, meu Deus do céu, obrigada por esse corpo que acorda agora. E é bem essas coisas de louco aí mesmo. Só que você não precisa ser que nem eu. Eu só quero que você cuide disso para não colocar um monte de coisa negativa na tua vida. Do tipo, cara, acordei, que saco, meu Deus, não acredito que eu vou ter que ir para mais um dia. Mesmo que você esteja fingindo que você está grata, agradeça os primeiros momentos do teu dia. E faz para entrar nesse momento de produtividade já logo na primeira hora da manhã. Então, cuida do teu início. Ele comece cuidando do início do teu dia. E depois, selecione quem você deixa entrar. Não é porque o mundo está perdido que você precisa estar também. E agora eu quero falar com vocês sobre quem vocês dão ouvidos e o que vocês estão fazendo da vida de vocês nesse momento de estudar para concurso público. Tem gente que está perdida aí pelo mundo dos concursos, gente. Tem gente que está só fazendo hora extra. E tem gente que se achou já no mundo. E eu quero que você entenda que você não pode controlar os outros, mas você pode super controlar quem você dá ouvidos, quem entra na sua vida. Então, não fica dando bola para concurseiro barata tonta. Existe muito concurseiro barata tonta por aí, que são aqueles concurseiros que ficam correndo que nem desesperado quando, sabe, tipo, na barata tonta? É, barata tonta fica tonta. É, quando a gente fala assim, ó, psh, com spray ela fica tonta e morre, né? Então, a barata tonta que eu tô querendo dizer é aquele desespero, aquela ansiedade toda. O grande ponto aqui, gente, é que a gente tem pré-edital, a gente tem pós-edital, e eu não quero que vocês tenham nada de nervosismo nesse período. Um pouco de ansiedade, óbvio que é normal. Só que você vai aumentar ela, dependendo de quem você dá ouvidos, ou diminuir ela. Então não venha me falar que você é vítima do que está acontecendo contigo. Eu quero que você entenda agora que você decide o seu estado mental. E isso vai depender de quem você deixa entrar aí na sua bolha. Não é porque o mundo está perdido que você precisa estar também. Da mesma forma que existe um monte de gente perdida, existe um monte de gente achada. Encontra essas pessoas para fazer conexão. E se você é a pessoa que está perdida,
Escolha ser outra pessoa. Escolha ser diferente. Escolha mandar calar a boca essas reclamações da tua cabeça. Escolha parar disso. Escolha respirar. Escolha ouvir alguém que vai te passar uma mensagem de tranquilidade. Escolha estudar. A ansiedade, ela pode ser boa. No sentido de que, cara, eu quero muito mudar de vida. Então eu vou sentar e vou dar o meu melhor. Eu vou aqui, vou fazer, vou acontecer. Mas ansiedade só por ansiedade não serve pra nada. Então, cara, não vem com essa de que, ai, meu amiguinho tava me deixando nervoso. Tu não é criança, eu não sou criança. Ninguém aqui tem idade pra botar a culpa em ninguém. Então, presta atenção. Você é o único dono e o único responsável pelo seu estado mental, pelo seu estado aí emocional. Então, você está no concurso público, falando agora diretamente da gente, dando bola para um monte de notícia nada a ver, pelo amor de Deus. Hoje me mandaram uma mensagem num vídeo, lembra? Alguém viu, né? Algumas pessoas devem ter visto. Aquele vídeo que eu fiz do Vale Alimentação. Ah, que dá para pedir uns iFood com o Vale Alimentação do TJ. Aí a pessoa me mandou um comentário no vídeo falando assim, ó, explica o porquê, olha as doideiras, explica o porquê de que não tem raciocínio lógico matemático na prova do TJ. Eu olhei, eu juro que eu dei risada, né? Eu quero saber por que cargas d'água eu perderia o meu tempo explicando uma coisa que eu não sei, que é não tem raciocínio lógico matemático na prova do TJ. Não tem porque não tem, porque a banca não botou. Essa é a explicação, gente. O que isso muda na vida de um candidato, de um concurseiro? Absolutamente nada. Então, o que eu tô querendo dizer pra vocês é que tem um monte de gente à toa nesse mundo, gente. Tem um monte de gente à toa. E desculpa se a pessoa que comentou tá aqui no grupo, porque eu nem sei quem era, tá? Vai que é um mentorado que comentou, eu não vi quem era. Mas o fato é isso. A gente precisa entender que, cara, as pessoas vão querer que tu faça coisas que não tem sentido nenhum. Elas vão se atravessar na tua vida. Só que quem vai entrar e quem tu deixar, os outros tu vai dar risada. É isso. A gente não precisa deixar as pessoas entrarem na nossa vida. E quando vierem com um papinho aleatório, a gente só cai fora. Sabe como é que eu lido com pessoas tóxicas na minha vida? Eu não lido. Simples. Por que eu vou deixar uma pessoa tóxica estar na minha vida? Eu primeiro, quer dizer, vou falar, eu não sei se a Vicky tá na reunião. Acho que deve estar. Vitória, você está aí? Você tá ali. Não, não tá. A Vicky não tá na reunião, gente. Vicky, se tu tiver aí, levanta a mão, porque agora eu fiquei chateada que tu não tá na reunião. A Vicky, na verdade, assim, né? Como é que eu lido com as pessoas tóxicas na minha vida? Eu tiro um print e mando pra Vicky. Depois disso, eu não deixo ela entrar na minha vida. Mas primeiro eu dou risada. Eu falo, meu Deus! Olha isso, cara. Não acredito que isso tá acontecendo. Beleza, depois disso, eu ignoro e segue a vida. Não tem por que a gente deixar essas pessoas entrarem e manter elas no nosso convívio. Eu quase levei um golpe, gente, essa semana, tá? Quase pegaram meu celular e era golpe. Eu tô tentando vender meu celular antigo, que eu comprei um outro, e aí a pessoa fez um TED na minha frente, e não era o TED, o TED não entrou, e ela queria pegar o celular, ainda bem que eu fui esperta, não deixei o celular com ela e tal, porque ela tinha um comprovante do TED, mas o TED não entrou, só lamento. E aí o fato é, o que eu tô querendo dizer pra vocês? Eu até hoje, no meio-dia, eu ainda tava pensando nesse desgraçado. Eu tava pensando, meu Deus, caramba, que raiva. Isso que eu não caí no golpe. Aí eu pensei, gente, eu preciso fazer o que eu falo. Para de pensar nessa pessoa, deixa ela aí. Coitado, deve ser um coitado, né, cara? Querendo dar golpe de celular aí pras pessoas. Então, é um momento racional de falar, gente, eu não quero isso na minha vida. Não, pelo amor de Deus, só o que falta. Minha rotina toda louca, do jeito que ela é, eu ainda vou perder meu tempo mental, minha energia, pensando no cara que quase me deu golpe. Graças a Deus ele não me deu golpe. Então eu vou parar de pensar nisso. Então é isso, é uma questão consciente, não é uma questão natural. Não é uma questão de que, eu não sinto nada. Um dia eu vou ser assim, tá, gente? Um dia eu vou falar assim, sério que tu senti isso? Eu nunca senti, não sei nem o que tu tá falando. Mas hoje não é assim, é só uma decisão racional. De falar, cara, isso aqui não serve pra mim, isso aqui não presta. Essa pessoa é tóxica, esse pensamento é tóxico. Eu não vou deixar entrar. Porque eu sou a única responsável pelo meu bem-estar. E agora, gente, agora mesmo, agora, nesse exato momento, eu quero que tu liste os fatores de improdutividade na tua vida. E aí a gente vai fazer um compromisso consigo mesmo, de tirar esses negócios da tua vida desse momento agora. Eu acredito que todo mundo que tá aqui tá no momento que tá escolhendo estar produtivo, tá querendo entrar numa fase de trabalho duro, tá querendo, né, plantar a nomeação, plantar uma aprovação.
Então agora eu quero que vocês listem aí fatores de improdutividade enquanto eu dou um gole no meu chá. E já dou alguns exemplos para vocês. Mas eu quero que primeiro, assim, ó, pelo menos 5, gente. Todo mundo tem que ter pelo menos 5. O que são 5 coisas que tá tirando você do foco? Ou que tira você do foco no momento dos estudos? Um é óbvio que a gente já sabe que é o tal do celular, né? O outro é o tal do Instagram e do Netflix. Mensagem da mãe, coitada da mãe, Gabi. Mãe, para de tirar meu foco. Que mais? Deixa eu pensar aqui. Eu tinha uma amiga que tava tirando meu foco. Aí eu não fiz nada, na verdade. Eu só parei de deixar ela tirar meu foco. Deixei ela falar o que ela queria falar. E ela que fale o quanto ela quiser falar. Isso diz respeito a ela, não diz respeito a mim. Só parei de pegar a responsabilidade pra mim, nesse caso. Sabe uma coisa que gera improdutividade? A gente se sentir mal com o nosso corpo, assim, sabe aquela leseira, assim, aquela preguiça que a gente deixa de tomar conta? Excesso de açúcar, falta de treino. Isso aí, meu Deus, gera muita improdutividade. Então, quem não conhece ainda o meu projeto de quilômetro. Como é que é? Quilômetro. Gente, eu esqueci o nome. Inegociável. Quilômetro negociável. Que é todo dia correr um quilômetrozinho. Mesmo que seja um quilômetro, eu levo 7 minutos. Eu dou a volta na quadra e volto. Mas pelo menos ali eu ativei o meu check. Tá feito. Me movimentei. O que é mais de improdutividade, gente? Isso eu não sei se vocês querem fazer, né? Mas eu acho, sempre achei, e faz muito tempo que eu não tenho, desde que saí da casa dos meus pais, na verdade, eu nunca tive TV no quarto. Meu Deus, ou coisa para deixar a gente improdutível. Notificação do celular, gente. Ó, Daya, tu falou ali procrastinação, mas eu quero que tu fale assim, ó, o que te faz procrastinar? Entendeu? Vamos pro quê? O que tu pode fazer? Lembra que eu falei para vocês que eu queria hoje que a gente saísse da reunião com algo que a gente fizesse no final dela? Então, o que te dá pra gente fazer? Eu quero uma mudança, não adianta nada a gente só ficar aqui falando palavras bonitas, falei, um monte de verdade. Eu quero saber o que a gente pode fazer ao final dessa reunião. Retirar as notificações do celular, isso aí ajuda muito, muito, muito. A única notificação do meu celular que eu deixo, gente, é uma que eu quero receber. Isso aí vai ser uma outra aula em um outro momento, em um outro perfil, no outro perfil, que é. Ah, Giovana me pegou, é os Pix. Exatamente, Gil. A única notificação que eu deixo no celular é a do banco. Coisa boa receber Pix ali, é bem bom. Então, é a única que aparece aqui no meu celular e de 2 cursinhos que eu não vou citar nome porque ninguém tá me pagando para fazer propaganda, que entra as notificações no celular para eu saber os editais que estão sendo publicados. Então, são as notificações que me tornam produtiva. São as notificações que o Pix é para eu exercer a gratidão, eu olho para o nome de cada um de vocês e falo assim, obrigada, valeu, tamo junto, renovamos para mais um mês. As notícias dos concursos é porque é com que eu trabalho. E é isso, são as notificações que entram. E se quiser falar comigo de verdade e for urgente, tem que ligar. E eu só atendo se for o número que tem na minha agenda. Matheus desativou o Insta há 1 ano. E aí, Matheus, isso aí foi por causa da namorada que é linha dura? Ou porque era por causa da produtividade? Eu falei da namorada do Matheus porque ela é a Milena e a Milena também faz mentoria, também tá aqui na reunião. Então, só pra zoar um pouquinho eles. Ai, ai. A Tati me encontrou no pet shop essa semana, e aí eu fui. Espero que isso tenha sido motivo para produtividade. Gente, quem tem filho, ali alguém mandou filho, né? Não tem o que fazer, né? Filho, cara, é teu filho, pelo amor de Deus. A única coisa que eu posso pedir para você fazer, e para você tentar, se for possível, se estiver dentro do teu alcance, é conversar com quem mora contigo, com o teu parceiro, se for o caso de você ter um relacionamento com o pai da criança, enfim, para que ele esteja alguns momentos com a criança, para você ir para um quarto e ficar lá no quarto sozinho. Tirando isso, é tentar alinhar com a rotina do filho. Eu não tenho crianças ainda, né? Não tenho filhos ainda, mas tem um monte de gente que tem aí. Se tiverem boas dicas para colocar aqui no chat, por favor, ajudem-se, mães, né? Vamos aumentar essa rede aí de mães. Pedir para a sogra ficar alguns dias com o marido, pode ser também, Rafa, a gente consegue fazer isso. Tá, gente, olha só, improdutividade, vamos lá, mais coisas que a gente pode cortar aí. Uma das coisas que me ajudou muito também, me ajuda muito, é quando eu consigo dormir com 2 coisas na minha casa resolvida. Louça lavada e lixo tirado. Cara, parece que a energia da casa vai para outro lugar.
Então, são coisas que eu faço pequenas que resolvem. A Silvana falou ali que explicar para a criança que vai brincar depois da meta ajuda bastante. Isso é um dos motivos da nossa mentoria, né? Da nossa mentoria ter metas de meia hora e de 1 hora, meia hora e 1 hora. Isso faz com que tu consigas utilizar o teu tempo de uma maneira mais... teve uma janela aqui, eu faço uma meta, depois eu volto, e assim vai indo. O que acontece aqui, ó? Quando a gente divide as nossas metas nesses períodos, a gente começa a dar mais valor para as 15, 20 minutos, 30 minutos que você tem aí no seu dia. Então, outro ponto para a gente listar como fator de improdutividade é as janelinhas pequenas que você pode ter por aí, de 15, 20, 30 minutos, e que você está ignorando. Então, comece a utilizar isso, mesmo que seja para fazer questões. Mesmo que seja para fazer questões fora da plataforma. Utilize esse tempo que você está ignorando e que você está deixando ser perdido. Deixa eu ver o que mais, gente. O que mais aí atrapalha? Desafio do Galo ajuda, né? Então, quem dorme demais, a gente tem o Desafio do Galo que começa às 4h30 da manhã, e a galera começa a estudar das 4h30 até às 6, então tu garante 1h30 de estudo ali naquele período. Ontem eu recebi uma mensagem de uma mentorada, que ela entra às 4h30, ela fica até às 9, e ela bate todas as metas até às 9 horas, e o resto do dia é livre, para ela ou ficar livre mesmo, ou para fazer coisas que ela esteve com mais dificuldade ali durante as metas do dia. Né? Então, o Desafio do Galo realmente, para quem tem o perfil, é muito bom. Giovana, você acorda umas 4? Normalmente acorda às 4h20 e vão para a câmera. Né? Então é isso. Acorda às 4h20, só pega a xícara de café e se mete aí na frente do computador. Deixa o café da manhã para tomar depois. Dá para entrar ainda no Desafio do Galo, ele é um grupo. Depois eu posso até remandar ele ali no grupo da mentoria para que todos tenham acesso ao grupo do Desafio do Galo, tá? Ele ainda está rolando. Salvo engano, está na 2ª semana e a gente sempre abre mais edições. A gente vai renovando as edições dele. São 4 semanas e enfim, é para estudar bem cedinho. Depois eu falo mais do desafio, tá, gente? Senão eu vou me estender muito por aqui. Questão de improdutividade, gente. Uma coisa muito importante. Não separar o material da semana é muito fator de improdutividade. Existe uma outra slide que eu vou falar sobre isso, mas a gente tem que separar os materiais que vai usar durante a semana num dia. Porque assim, se tu tens 4 horas de metas, vai ter que separar 4, 5, 6 materiais para fazer essas 4 horas de metas, aí a pessoa não consegue produzir dentro daquele horário a meta que tinha que sair em 4 horas. Por quê? Porque agora que ela vai ver o material que ela vai usar, isso vai gerar improdutividade. Gente, há tempo para todas as coisas. E eu quero falar para vocês sobre a agenda da mentoria, tá? Essa agenda da mentoria não é a agenda dos nossos eventos. É essa agenda aqui. Todo mundo tem isso aqui. E quem entrou hoje, logo mais vai ter. Que é uma planilha em que está escrito seu nome, em que tu vai botar umas respostas aqui para mim de diagnóstico, das disciplinas, e tem uma parada aqui para botar a agenda. Aqui tem que entrar tudo, gente. Tem que entrar tudo. Tem que entrar treino, acorda, trânsito. Aqui não tem banho, hein? A pessoa não botou banho. A pessoa, no caso, fui eu, tá? Eu que fiz essa planilha aqui. A pessoa não toma banho, entendeu? É isso. Se tá muito produtivo, a gente não toma banho, a gente pula o banho. Mas o fato é que tem que entrar tudo aqui. Então, que horas que eu tomaria banho aqui? Na verdade, eu tomaria banho aqui, ó. Já que tem que ser banho, eu tomaria banho por aqui. Depois do treino. Isso aqui foi uma reprodução da minha agenda quando eu era concurseira, tá? Era mais ou menos por assim. Isso aqui eu treinava de manhã cedão, e como eu gosto de treinar, a Gabi também não tomou banho, viu? Como eu gosto de treinar ali na primeira hora da manhã, não, mentira, eu não gosto de treinar na primeira hora da manhã, eu odeio acordar cedo, tá? Eu odeio acordar cedo, então também tô falando que eu odeio acordar cedo. Mas o que acontece? Tem coisas que eu odeio mais, e uma delas é ser improdutiva. E como eu adoro treinar, eu colocava o treino pra cá, porque se eu não acordasse pra treinar, eu não ia treinar. Então é isso. Eu adoro treinar e eu odeio acordar cedo. Bota o que eu mais gosto de fazer no meu pior horário. Porque se eu não levantar da cama pra treinar, eu vou levantar da cama só pra estudar. E aí eu vou ter que estudar e eu vou pular meu treino, que é uma coisa que eu gosto de fazer, por isso essa estratégia, tá? Aí, beleza. Então eu saía pra treinar, tomava banho na academia, pegava um trânsitozinho, chegava no lugar que eu estudava fora. Eu estudava na época no cursinho presencial. Eu não ia pra aula, eu só ia pra lá pra estudar, tá, gente? Então eu ficava lá das 8h30 até as 11 e pouco. Meio-dia eu entrava no TJ, nessa época eu já era servidora. Então eu trabalhava no TJ do meio-dia às 7. Pegava um trânsito e estudava mais em casa. Outra coisa, e aqui na quarta-feira e no domingo eu ia pra igreja, eu tinha compromissos da igreja aqui.
Isso aqui eu inventei, tá, gente? Isso aqui é só porque para botar alguém que tem que botar. Se tem que botar que tem filho, tem que levar o filho no tênis, tem que buscar o filho do tênis, tem que colocar aqui. Aproveita nesse momento aqui para colocar mercado. Então, assim, ó, por exemplo, vai ter que ir no mercado, vai ter que levar o filho no tênis. Eu nunca tive horário do mercado, tá, gente? O mercado para mim sempre sobrou no horário que sobrou, mas tem gente que me fala em mentoria que precisa do horário do mercado. Então tu vai botar isso no meio de um negócio que não vai te atrapalhar. Tu precisa levar o filho no tênis, precisa buscar o filho no tênis. Coloca o mercado aí no meio. Em vez de ficar lá esperando ele, olhando ele jogar, neste momento, tu vai ter que ir pro mercado. Tá? Então, aqui que eu tô mostrando para vocês é que eu quero que cada um desenhe de meia em meia hora o seu dia. Por que eu sou chata com isso? Só porque eu sou chata? Não. É porque a gente acha que meia hora não faz diferença nenhuma. Só que 2 meias horas do teu dia, né? Então a gente tem 48 meias horas no nosso dia. É isso que a gente tem para viver. Cada um, todo mundo aqui vai ter 48 meias horas para viver. Se você ignora meias horas, de duas meias horas que você ignorou, você está perdendo uma hora de estudo. Então a gente tem que colocar aqui tudo mesmo para entender o que dá para fazer no nosso dia, o que dá para tirar de estudo. Então, assim, mais ou menos, era isso que eu conseguia fazer. Umas 2 horas e meia de manhã, e entendendo que, cara, ninguém senta, estuda, não faz intervalo nenhum. Então, aqui teríamos 1 hora e meia de estudo, um intervalo, mais 1 hora, deslocamento para o trabalho, vem aqui e estuda de novo de noite. Outro ponto que eu falei já para vocês em outras reuniões, mas como tem, né, eu sei que vocês não lembram de tudo que eu já falei na vida. À noite, gente, eu não tinha uma bolha de estudos que amava que eu estudasse, uma bolha de estudos, uma bolha de convivência que eu amava que estudasse, né? Então, eu falava para todo mundo, porque os meus amigos do TJ, meus amigos do trabalho, eles queriam mesmo era ir para happy hour de noite, e eu tinha que estudar de novo. Então, o que eu falava? Eu falava que a minha aula era à noite, e tô nem aí. Eu falava mesmo, eu tenho aula, pronto. Pra que a gente vai ficar discutindo com quem não entende? Não tem motivo para tu discutir com quem não entende, tá? Então, esse é o ponto. Sei lá, se você acha feio eu mentir, tá tudo bem também. Mas aí eu falava isso. Eu tava estudando e eu falava que eu tava em aula. E aí eu ia para casa, estudava e ninguém me incomodava com isso. Se eu tivesse que sair antes para fazer aula, para fazer outra coisa, enfim, eu colocava aqui na minha agenda e diminuía isso da minha carga horária da semana. Tá? Então, as nossas semanas, elas têm cargas horárias que são variáveis. Tá? Então, você pode colocar aqui conforme mudar toda sexta-feira. Às sextas-feiras, para quem ainda não sabe, eu mando uma mensagem lá no grupo. Tem um grupo de mentoria que é o único que tu precisas estar. Todo o resto tu não quer estar, não esteja. Mas o Carol Galbert Mentoria, você precisa estar nesse grupo. Nesse grupo, às sextas-feiras, eu mando mensagem falando assim: selos e relatórios enviados. Quem precisar editar os horários, pode editar. Então, na sexta-feira é o dia que a gente pode trocar os horários. Então, você já na sexta-feira planeja toda a sua outra semana. Altera o horário, planeja toda a semana. Então, assim, não sei se alguém tem alguma dúvida sobre a agenda. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a agenda, eu preferia que perguntasse agora, para a gente não pular para os próximos assuntos. Tem alguém que tem alguma dúvida sobre esse tema? Pode falar, Silvana. Silvana, Yara. A Yara, como a Yara falou primeiro, pode falar. Levantou a mão ali. Fala tu, Yara. Não tá rolando de falar? Tá. Então, pode escrever e a Silvana pode falar. Boa noite. Eu tenho uma dúvida, como que tu contabiliza, por exemplo, você colocou ali 3 horas de estudo, mas para trocar de uma disciplina para outra e para fazer um intervalo, então sempre que eu seleciono, sei lá, 2 horas de estudo, eu gasto, sei lá, 2 horas e 40, porque tem os 10 de intervalo entre um e outro, ou tu contabiliza dentro dessa 1 hora de estudo? Como a nossa agenda, fazer agenda de 10 minutos é muita coisa, né? Então eu coloco um intervalo a cada 1 hora e meia, a cada 2 horas, porque esse aqui, na verdade, é um intervalo entre. Tipo, vai ser 15 minutos para mudar de uma meta e 15 minutos para mudar da outra, entendeu? Então, fechou. Então era isso. Para não ficar, tipo, na verdade a gente estuda 1 hora, daí a gente para mais 15, daí depois a gente estuda mais uma, já bota ali, tipo, eu boto esses intervalos só para entender que é uma coisa realista, tá? Pode falar, Elisa. Oi, Carol, boa noite, tudo Boa bom? noite, tudo bem. Boa noite a todos. Não, é a primeira reunião que eu realmente consegui participar, né? Reunião coletiva, porque a minha vida, enfim, foi a que deu para participar. E eu prestei muita atenção e eu acho que uma sugestão, uma coisa que tem me ajudado muito é o relógio, o cronômetro.
de tu colocar, porque eu tenho filho pequeno, né? Então, de tu falar assim, eu tenho 30 minutos agora, e como você disse, às vezes 30 minutos não é nada, mas faz bastante diferença, 30 minutos aqui, 30 acolá. Uma sugestão seria colocar, se fosse possível, na plataforma, o cronômetro de 15 minutos também, porque, querendo ou não, 15 minutos tu consegue resolver, às vezes, dependendo, né, umas 2, 3 questões. Então, seria uma sugestão, acho que iria contribuir e seria uma forma de motivar para quem tem pouco tempo, que nem eu. Então, eu acho que seria produtivo na minha colocação, sabe? Eu agradeço aí que tu tenhas falado, né, que é super importante que tu passe esse feedback para mim. A plataforma, ela foi feita por um desenvolvedor, então eu não tenho a equipe de desenvolvedores comigo para alterar coisas. Só que uma coisa que a gente pode fazer como, digamos, uma solução de contorno, é que você faça os seus 15 minutos, anota que fez 15 minutos, e depois anota que fez mais 15. Ah, tá. Entendi. E daí eu computo na plataforma. Porque daí a gente consegue botar meia hora de estudo como extra, tá? Para te motivar, para colocar ali que tu estudou mais essa meia hora. Tá bom? Obrigada. Nada, querido. Fala, dona Cleia. Oi, Carol, boa noite, turma. Ô, Carol, na verdade, eu vou te confessar que eu não uso agenda, tá? O Mas não jeito que eu precisa fiz, que eu te mando. Eu vou te mandar, vou falar para vocês para que essa agenda existe. Essa agenda existe para a gente ver quanto tempo existe no teu dia e o que tu podes utilizar. Se tu tiveres feito essa agenda lá no início e não tá cumprindo esse horário, o mínimo desse horário, é porque tu tá se auto-boicotando. É isso. Tá? Então, essa agenda não é para ser utilizada no dia a dia. Isso aqui é para fazer o nosso planejamento de estudos. Sacou? Então tá. No meu caso, eu estou usando bem mais, né? Eu estou estudando bem mais. Eu estou estudando mais do que a gente tem no plano. Só que, apesar de eu estar estudando mais, eu não tive coragem de mudar no plano ainda. Porque é que eu ainda faço alguns resumos, ainda faço algum material, então eu deixo aquelas 6 horas que eu estou fazendo só questão nessas 6 horas, e fora isso, eu estudo, às vezes, quando eu tenho muita dificuldade numa matéria, eu faço uma aula, tento pegar de uma outra forma, mas depois dessa semana na outra eu vou aumentar para 8 horas. Fechou. Então tá. Então, combinado. Mas não precisa utilizar a agenda, tá, gente? Essa agenda aqui é só pra gente fazer um planejamento inicial. Pode falar, Gil. Eu só queria confirmar se eu entendi bem. É para toda, então, sexta-feira, a gente alterar a agenda conforme o nosso planejamento? Não precisa. Essa agenda aqui não precisa ser alterada. O que eu falo de alterar a agenda no editar horários lá na sexta-feira é quando tu queres mudar a carga horária que tu estás recebendo. Então, tem uma carga horária que tu estás recebendo de 3 horas por dia ali na semana, mas tu percebeu que essa semana tu consegue 3 horas e meia. Ou essa semana tu tem alguma coisa aí, tu tá de férias no dia, sei lá, uma folga na quinta-feira. Então, por que na quinta-feira que tu tá de folga, tu vai estudar as mesmas 2 horas que tu estudava normalmente? Tu pode estudar 5? Só que essa alteração, para não interferir no selo do engajamento da sexta-feira, ela precisa ser feita na sexta-feira anterior. Tá? Então, na sexta-feira é o momento que tu olha para a semana seguinte, até quinta-feira. Então, de sexta atual até quinta, tu olha para tua semana e faz as alterações que tu gostarias. Tá? E o plano tu monta mesmo, então, levando sempre em consideração essas nossas informações. Essas informações tu não vai colocar aqui. Isso aqui tu vai botar direto na plataforma. É porque pode ser que tenha bastante gente com dúvida, porque não tem ainda acesso à plataforma. Né? Ainda não utilizou a plataforma. Eu acessei hoje, que eu assisti todos os vídeos que a Vicky mandou e tudo, aí tem um vídeo que tu me mostra a plataforma e tudo, só que eu fiquei com bastante dúvida em relação a como que funciona mesmo essa questão, mas aí agora é sobre a agenda, depois tiver a oportunidade de perguntar mais. Com certeza, não, Gil, assim, é que a gente vai ter momentos pra gente explicar isso melhor, tá? Mas basicamente, só para que eu não quero que tu fique, depois a gente resolve isso, só para tu entenderes melhor. Quando a gente cadastrou vocês, os alunos novos, a gente colocou ali o horário que vocês tinham informado pra gente. Disse que conseguia 4 horas, a gente botou 4 horas. Se isso não for possível, se tu perceber que tu viajou na maionese, não eram 4 horas, era outra coisa, é mais ou é menos, na sexta-feira tu pode entrar, fica no menuzinho ali do lado, em meu plano, editar horários, e tu pode fazer essa alteração da carga horária conforme a tua semana for, tá? Então é isso, só que só precisa ser feito na sexta-feira para não dar problema no selo de engajamento. E aí é na plataforma, então? Na plataforma. Isso aqui era só para fazer o planejamento inicial, tá? Mas
essa alteração que é feita na sexta é você mesmo que pode fazer no menu Meu Plano e em editar horários. Daí você pode mudar os horários do seu dia, tá? Então, fechou, gente. Vou seguir aqui. Depois a gente vai ter mais um momento para falar mais, tirar dúvidas e tudo mais. Então, aqui, entendemos, né, gente? Tem que colocar tudo para ver o que sai. O que você tem de disponível para estudar? Realmente, isso aqui é prioridade. Agora, se eu tenho o dia inteiro livre e eu botei 2 horas do meu dia de manhã para estudar e 1 hora à noite, e eu tenho o dia inteiro livre, algo estranho não está certo, né? Algo errado não está certo. Que é, não estou demonstrando que na minha vida concurso público é prioridade. Então, olhe para a agenda e veja, você está priorizando ou não está? Claro que vai haver momentos de descanso. Não sei se em pós-edital, mas você pode colocar o descanso, você pode colocar ali algo que você gosta de fazer. Ontem eu atendi uma aluna que ela faz tecido acrobático, terça e quinta. Não tem problema, faça o tecido acrobático, botando as metas em dia, tendo uma carga horária razoável, a gente já sabe qual é o nosso combinado, faça o combinado e vai curtir o tecido acrobático, né? Então, cada uma aí vai ter uma rotina e tá tudo certo, tá? Então, deixa eu fechar aqui essa agenda. Então, colocando tudo na agenda, a gente percebe que há tempo para todas as coisas. E vai ter tempo, inclusive, para quem precisa passar um tempo com a família, vai ter tempo para fazer a coisa X, a Y, só precisa estar na agenda, para que a gente entenda o que é o teu máximo, e o que é o teu mínimo, e o que é aquilo que a gente espera na mentoria, tá? Porque, por exemplo, se eu vejo que tu está fazendo corpo mole, eu abro a tua agenda, e tu não tem ali que tu trabalha, não tem ali que tu tem horário com o filho, não tem ali nada, eu vou falar que tu tá me zoando? É isso, né? Eu vou falar assim, a pessoa tá de sacanagem com a minha cara. Aí eu vou te chamar a atenção e falar assim, meu Deus, o que tá sendo na tua vida? 1h30 de estudo por dia, sendo que a tua agenda tá toda em branco, não tem nada para fazer. Mas, como eu falei para vocês, vai ter outras alunas, outros alunos, que vão estar ali 2h30 por dia, e eu sei que aquilo ali, a pessoa tá encaixando até no horário do galo, que ela não tem tempo de estudo mesmo. E aí é um outro tratamento, tá? Mas colocando na agenda, a gente define tempo para todas as coisas. Para quem ainda não sabe, quem é novo, a única coisa que eu exijo é que seja pelo menos 14 horas na semana. Tá? Então, independentemente da tua rotina, pelo menos 14 horas na semana. O que é o ideal, gente? Pelo menos, para quem trabalha e estuda, que a gente conseguisse 3 horas por dia durante a semana. E aí, compensa um pouquinho mais no final de semana. A pessoa trabalha e estuda, eu sei que são 8 horas de trabalho, 3 horas líquida de estudo teria que sair. Minha situação é diferente, tudo bem, a tua situação é diferente. Mas pelo menos 3. Consigo 4, não se economiza para fazer só 3. Tá? Então, é isso. Vamos lá. Outro ponto, gente, que eu quero falar para vocês sobre produtividade é peça ajuda, tá? E eu vou falar sobre 2 pontos aqui. O primeiro são os relacionamentos amorosos. A gente tem um monte de casal na mentoria e eu adoro isso. Porque, cara, o casal que tá estudando junto, vai colher junto, vai ser nomeado junto e vai dar tudo certo, né? Então, quando um sonho é compartilhado pelo casal, fica muito mais fácil da prioridade acontecer. Então, quando você tá aí na sua casa, você não se sente compreendido, você não se sente compreendida, a falha está em ti. Vou explicar o porquê. A gente só pode controlar o que está na gente. Não adianta tu vir me falar que a tua mulher não faz isso, que teu marido não faz isso, que não sei o que lá. Não adianta, a gente só pode controlar o que está na gente. Então, o que eu vou te falar? Você precisa ser ouvido. Para isso, você precisa falar. Então, você precisa, sim, sentar um momento com as pessoas que estão na tua casa, seja mulher, homem, marido, filho, mãe, qualquer coisa, conversar sobre esse sonho em concurso público. Se você não fez isso, você não compartilhou seu sonho. Você não pode deixar de comunicar e querer que as pessoas entendam o que está acontecendo. Então, senta, fala, explica. As crianças, né, existem pessoas que ainda acham que criança não entende as coisas. Mas senta com uma criança, explica para ela o que está acontecendo, que obviamente ela vai entender. No nível de consciência que ela tem, mas ela vai entender o que está acontecendo. Então, conversa, que vocês estão plantando juntos como uma família, uma vida melhor, que vão fazer isso, aquilo, outro. Esse papo, ele é super saudável e é importante que aconteça, tá? Então, faça isso com filhos, mãe, marido, mulher, peça essa ajuda para concretizar o sonho de vocês. Compartilhe esse sonho. E o outro ponto, gente, que eu falei do peça ajuda, não era nem sobre isso. Às vezes, você precisa de ajuda mesmo. Tô falando de ajuda, tipo, cara, eu preciso de ajuda. Carol, me ajuda. Às vezes tem gente que fala, Carol, me ajuda. Eu, talvez, não consigo estar aí na tua casa para te ajudar tão de perto. Mas tem alguém que pode te ajudar. E eu dei um exemplo há uns tempo atrás, aí, há umas 2 semanas atrás, e eu vou dar esse exemplo aqui de novo. Eu já lutei contra a depressão por muito tempo. Ali, uns 2, 3 anos, eu fiquei numa fase bem ruim. Agora faz um ano e meio, não, mais já. Acho que faz uns 2 anos que eu não tomo mais remédio, que é uma situação completamente controlada, e que hoje eu consigo dizer que, cara, eu não tenho mais isso na minha vida.
Só que eu sei o que é estar numa situação mais complicada emocionalmente falando, psicologicamente falando, né? De saúde mental mesmo. E eu morava sozinha. Eu tive que pedir ajuda em 2 momentos da minha vida que foi a melhor coisa que eu fiz. O primeiro momento eu tive que morar 1 semana com meu pai. Saí de casa, os 2 moravam em Floripa, e eu falei, pai, eu não consigo mais ficar sozinha em casa. Eu preciso de ajuda. Só de estar perto da outra pessoa, a minha rotina já começou a encaixar melhor. Porque eu não conseguia sair da cama, então, estando na casa dos outros, tu não vai querer ficar dormindo até meio-dia. Pedi essa ajuda real, mas isso aí foi um momento bem drástico da minha vida, um momento bem, né, que eu tava bem ruim mesmo de saúde. E um outro momento também nessa fase, que eu morava sozinha, e eu tô querendo falar isso porque às vezes eu só fico falando de família, sendo que, na verdade, muitas pessoas também podem estar morando sozinha. Eu falei com a minha mãe, que não mora na mesma cidade, e eu pedi, mãe, antes de tu ir pro teu trabalho, tu consegue ligar pra mim só pra me acordar? Ela me acordava pra eu sair da cama. E ela só desligava o telefone se eu tivesse saído da cama, senão ela não desligava. Porque ela sabia que se eu desligasse o telefone e estivesse na cama, eu ia voltar a dormir. Então, às vezes a gente tá sofrendo sozinho e a gente não tem essa coragem de pedir ajuda, gente. E essa verbalização é o que pode estar mudando de você fazer aqui uma trilha, né, um caminho em que você vai ser aprovado ou não. Não tem vergonha de pedir ajuda. Vergonha é ficar na situação ruim sem falar para os outros, sem deixar os outros quererem entrar na tua vida. Quando a gente não quer pedir ajuda, você talvez esteja se achando super especial porque não pede ajuda. Mas sabe por que você não pede ajuda? Porque o seu ego é muito grande. É ao contrário. Quem não pede ajuda é porque tem ego grande demais. Não consegue admitir que está precisando de ajuda. Então, é sobre isso. É sobre compartilhar um sonho e sobre pedir ajuda nos momentos que forem necessários. Prática concurseira. Agora vamos para a nossa parte final aqui da produtividade. A gente vai falar sobre estudos, né? Aplicando isso diretamente nos teus estudos, tá? Então, a galera já deu a dica ali. Gente, uma decisão para ser tomada hoje. Tira as notificações do celular. Ninguém que te mande mensagem no WhatsApp precisa entrar na tua vida atravessando. Eu não sei de onde que tiraram isso, que porque a gente tem o WhatsApp, a gente tem que responder na hora. Verbalize se for necessário para as pessoas. Coloca lá, respondem até 24 horas. Era essa a mensagem do meu WhatsApp. Não sei se está ainda mesmo, mas tinha uma época que era essa. Respondem até 24 horas. Hoje eu vou falar assim, respondo se der, e se não der, é isso. Se lá vi. É mais ou menos por aí. Tira as notificações, tira a notificação de YouTube, tira a notificação de Instagram. E, no momento dos seus estudos, se coloca num ambiente adequado. Não tenta fazer os estudos como se fosse assim, ó, tomando café da manhã, a família passando, tô aqui com pão na mão, fazendo estudo. Porque o que acontece quando a gente faz esses estudos bem meia boca? A não ser que não tenha as outras possibilidades, essa é a única possibilidade que tu tens, quando tu faz isso, tu só que se cansa. Porque tu não consegue absorver, porque tá acontecendo um monte de coisa aqui ao teu redor, e tu tá ali como se tu estivesse estudando 24 horas por dia. Até no momento de tomar um café e comer um pão, tu tá ali estudando. Só que, na verdade, aquele estudo não é produtivo e tá só cansando a tua mente. Então, se coloca aí num ambiente adequado quando você for estudar. Faz ele ser um ambiente adequado e gostoso. Faz ser o teu cantinho de estudo. Nossa, eu gosto muito de caneta. Bota as tuas canetas aí coloridas. Eu gosto muito de luminária, de flor. Bota as flores aí perto de ti. Faz ser um negócio gostoso. E deixa esse ambiente adequado aos teus estudos. Aprenda o prazer de estudar, né? Então, é necessário a gente se apaixonar pelo processo. Por que o estudo comigo fica mais leve? Os mentorados que entram em mentoria têm um processo de estudo mais leve. Porque eu quero que vocês gostem disso aqui. Tem que ter um pouquinho de vontade de estudar. De assim, ó, meu Deus, que bom, eu tô aprendendo. Ninguém aqui tá obrigado, e eu quero que vocês entendam isso. Vocês escolheram estudar para concurso público, então não tem motivo para reclamar. Vocês não querem mais estudar para concurso público? Para! É só isso. Decide não estudar mais. Vai fazer outra coisa da vida. Tem N possibilidades no mundo. Não é só concurso público que é legal de se fazer. Se você não tá com o coração aqui, se você não tá gostando desse plantio, para! Mas estando aqui, aprenda o quanto pode ser gostoso estudar. Vá para lugares, por exemplo, amanhã é feriado, né? Amanhã é feriado, gente, acho que é, né? Sexta-feira Santa deve ser, né? Amanhã, porque hoje eu sei que não era, mas enfim, hoje é meio feriado e amanhã é de verdade, né? Então, vá para um lugar amanhã, você vai ter que estudar no feriado, beleza, mas tem 6 horas de estudo no feriado. Pega 2 horas e faz um lugar que tu goste, vai para um café, vai olhar para um lar bonito, não precisa ser um café, pode ir para um parque, vai lá, senta no chão, sabe? Aprende a ter esse momento prazeroso com o estudo, porque é isso que vai te fazer estudar mais.
Se você encarar o estudo como um martírio, você não vai querer estudar mais. Se você encarar o estudo como um prazer, você vai terminar suas 4 horas de meta e você vai querer fazer 1 horinha a mais. Você vai terminar suas 4 horas de meta e vai querer, que nem a Cleia falou, faz 6 horas de estudo e depois ela faz os resumos dela porque ela tá com vontade de fazer o resumo. Porque ela quer organizar as anotações. E é óbvio que isso é uma postura de quem vai passar. Eu tô profetizando aqui, Cleia, tá? Tua nomeação tá lá. Então, é óbvio que isso é uma postura de quem vai passar. É uma postura de quem tá dando o seu melhor, de quem tá fazendo as coisas de maneira diligente e se apaixonando pelo processo. Então, não adianta ficar aqui nesse mundo se martirizando, falando assim, ai meu Deus, concurso público, será que vale a pena? Não vale a pena, isso não é uma penalidade. Isso aqui vale a felicidade do caminho, vale a oportunidade que tu tá tendo de estudar. Nesse momento da vida, você teve a oportunidade de parar para investir num projeto teu. Então, isso é se apaixonar pelo processo, gostar de estar aqui. Então, se conecta com isso aí. Por mais que seja utópico para ti que tá entrando hoje, talvez, meu Deus, essa guria, o quê? Ela tá, que nem falam, é poliana, acho que tem um negócio assim, né? A poliana que vê todo mundo cor-de-rosa e tal, tudo maravilhoso. Cara, é uma forma de encarar a vida. Porque ficar reclamando o tempo todo, ou ver beleza em tudo e qualquer coisa, mesmo que seja na simplicidade, é uma escolha. Eu vou ter que viver o mesmo dia, da mesma maneira, as minhas 24 horas vão passar, eu prefiro olhar para o meu dia com um olhar mais alegre. Então, aprenda a gostar do que você precisa fazer. Que bom, Gil. A gente vai desenvolver uma amizade com o passar do tempo, tá? É bem normal aí, daqui a pouco eu vou estar te chamando de amiga já. Bem comum com as mentoradas aí. Ai, amiga, então, é isso. A gente vai tendo essa proximidade e a gente vai se conhecendo cada vez mais. Até porque, como eu disse para vocês, eu sou uma pessoa que divide muito a minha vida aqui com vocês. Não tem como separar. Os meus exemplos são da minha vida pessoal, vocês acabam sabendo de muita coisa, e vocês também podem se abrir comigo, e a gente vai trocando essas figurinhas. Olha, Milena tá combinando no lookinho e tudo. Bom, vamos lá. Duda, quer falar alguma coisa que levantou a mão? Não, Carol, foi sem querer, desculpa. Não, imagina, tranquilo. Gente, eu quero passar para vocês um mantra que eu uso toda vez que eu vou fazer uma coisa difícil. E eu tô falando de qualquer coisa difícil. Tá, eu vou falando devagar e sempre, devagar e sempre. Eu me sinto a Dolly. Ah, é Dolly? É Dolly ou Dory? Nunca sei. Dory. Dolly é a ovelha. É a Dory do Nemo, tá? Então eu fico lá, devagar e sempre. E eu fico falando isso, tá? Devagar e sempre. E sabe quais momentos? Eu vou dar 2 momentos que eu utilizei no último mês isso. Cara, eu tava indo pro consultório, pra clínica que eu atendo, a parte terapêutica, e eu tava com um monte de sacola do Angelone e eu tinha que andar um monte, porque eu parei na Zona Azul e tinha que andar. Cara, tava doendo meus dedos. Eu tava cheia de bolsa, sabe aquelas mulheres sacoleiras? Era eu. Aí eu tava com essa, cara, devagar e sempre, não preciso correr, tá tudo certo, tá tudo bem. Continue a nadar, se quiser pegar exatamente da Dory lá, continue a nadar. E é isso, vai fazendo devagar e sempre. Ontem, não, vou falar depois do outro exemplo. Eu tava fazendo uma trilha lá nas minhas férias. Bem chique, agora eu vou dar uma de exibida. Quando eu tava lá no Canadá, eu fui fazer uma trilha com meu irmão e tava difícil, porque eu não sei andar na neve, o negócio escorrega, é diferente, né? Eu nunca tinha feito isso, nunca tinha vivido essa experiência. E ele já tá acostumado, ele mora lá, querendo ir rápido, e eu só indo bem devagar. Ele, vamos. Daí eu falei, não, é devagar e sempre. E ele tava indo devagar e sempre, e tava andando, mas sem cair, tranquila, vivendo o momento. E aí o outro exemplo que eu tenho pra dar pra vocês foi ontem. Ontem eu tô atrasada ainda, tá? Peço desculpas aos mentorados, eu sei que eu estou atrasada. Eu tô resolvendo hoje, dia 28, que é quinta-feira, os formulários de segunda. Então eu tô um pouco atrasada com os formulários, tá? Mas só para relembrar, o nosso prazo é de 48 horas em dias úteis. E eu conto prazo que nem processo civil. Então tu ignora o dia do começo, tu tem 2 dias depois. Tá? Então assim, eu deveria ter terminado esses formulários ontem à noite, tá? Então não terminei ainda. Então ignora o dia do começo, mais 2 dias ali, tô no meu prazo de 48 horas e a gente pula o final de semana. Mas vamos lá. Apesar de, aqui eu reitero, eu tô brincando, óbvio, mas reitero meu pedido de desculpa por isso, mas foi por causa que o TJ saiu, vocês sabem a loucurada que foi, enfim. Mas aí o que eu faço? Cara, eu tenho, literalmente, tá, gente? Vou falar pra vocês só pra vocês ficarem com pena de mim. Aquelas, né? Tô brincando. Eu respondi, a gente abriu o formulário dia 22 de fevereiro. Tem 240 formulários já enviados. Em um mês. São 240 formulários, que eu demoro 40 minutos para responder um, porque eu analiso toda a vida do fulano e mando a resposta. Então, os e-mails são gigantes, que eu tenho que escrever, e já entraram 240 formulários. Alguns são mais rápidos, óbvio, mas tem vários que são complexos, que eu demoro 40, 1 hora para responder um e-mail. Tem um e-mail que eu respondi ontem, que eu demorei 2 dias para redigir. Então, assim,
tá tudo bem, é uma coisa que eu gostei muito de fazer, eu acho que melhorou muito o nosso atendimento, mas os formulários são demorados e a gente tem 240 lá e eu estou hoje no 180. Então eu tenho 60 aí para dar conta e colocar em dia. Esses 60 formulários, gente, quando eu olho, eu me desespero. São 60 horas de trabalho que eu não sei onde eu vou enfiar. Basicamente isso. Né? Então, o que eu faço? Ontem, até quem viu ali no meu Insta que eu postei, uma coisa que estava escrita à mão, com os check-in ali, eu coloquei, cara, eu vou fazer 6 agora. E aí eu fiz 6 em determinado período. Aí eu dobrei a meta quando eu consegui fazer os 6. Coloquei mais 6 ali para eu responder e consegui responder 12 num período que eu tinha me determinado a fazer 6. Então, até hoje, de ontem à noite, das 11 da noite até hoje de meio-dia, eu respondi 20. Então, eu vou fazendo e eu vou cumprindo, que nem vocês cumprem as metas de vocês na plataforma. Literalmente, aquilo ali é para mim, eu não estou em dia com as minhas metas. Então, eu lido dessa forma também. Só que se eu olhar para os 60 formulários que estão faltando, eu vou ficar assim, meu Deus, eu vou assim, gente, desculpa, não vou fazer, não vai dar, eu não consigo, me perdoa, eu falhei, fui moleque, né, qualquer coisa desse tipo. Então, eu não olho para isso, eu olho que agora, tipo, vou terminar aqui a reunião, eu consigo fazer mais 6, consigo. Então, eu vou lá fazer mais 6, tranquilamente. Depois eu vejo os próximos 6. Se eu olhar para eu botei essa foto aqui do Monte Everest, tá? Se eu olhar para o Everest inteiro, eu me desespero, me descabelo. Vocês, a mesma coisa. Se você olhar para o edital inteiro, você vai se desesperar, você vai se descabelar. A única coisa que eu quero que você veja a cada dia é a meta do dia. Tem muita coisa para fazer, eu paro e eu não tenho, aí que eu me lia as mensagens, não sei fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então, tem muita coisa para fazer, eu me desespero, eu fico nervosa e ai, cara, eu vou pirar e eu não faço nada daí. A procrastinação não vem de gente preguiçosa, gente. A procrastinação é quando a gente está tão ansioso que a gente quer fugir do mundo. Eu tenho tanta coisa para fazer que eu vou procrastinar. É isso que acontece. Eu não consigo lidar com aquilo emocionalmente. E eu vou dormir em vez de fazer o que eu tenho que fazer. Então, isso acontece porque a gente está vendo o Everest inteiro. Olhe para as metas do dia. A única coisa que tem que fazer é as metas do dia. Então, aqui a gente tem as listas, né? Para quem ainda não está acostumado com a plataforma. Aqui eu tirei de hoje, de uma mentorada. Ela já tinha feito as metas, então estava tudo no check ali. E aí, a gente vai riscando meta por meta, devagar e sempre. A cada meia horinha do teu dia, tu vai lá e faz. Até quinta-feira à noite, ou sexta-feira de madrugada, né? Você pode deixar suas metas em dias para ganhar o seu, tá? Então, é isso. Não olha pro Monte Everest inteiro. Deixa eu ver aqui que as pessoas estão falando do formulário, só para tirar dúvida, que eu não vi aqui o que era. Eu tenho uma dúvida quanto aos formulários. Você responde por e-mail, certo? Sim, é por e-mail. Se quiserem fazer alguma observação ou comentário no seu e-mail, não. Então, quando eu respondo o e-mail, se for o mesmo tema, ou se eu precisar de uma confirmação, eu já te deixo ali no e-mail, assim, ó, isso, você confirma para eu poder fazer a alteração? Aí você só vai responder no e-mail, falando assim, é isso, Carol, obrigada, falou, valeu. E aí eu falo, beleza, bons estudos. Agora, se a gente tiver que ficar ali na tréplica, a gente vai ficar nesse e-mail, não tem problema nenhum, eu olho os e-mails. Agora, resolvemos o teu problema que tu abriu o formulário. Tu quer ver outra coisa, tu vai abrir um outro formulário, tá? Então, tipo, é a dúvida do formulário, tá sendo resolvida, resolveu, outro formulário. É mais ou menos assim. Então é isso. As alterações do TJ, gente, aí também foi por isso que deu bastante questão. As alterações para o TJ eu estou confirmando com os alunos e eu vou, quando tiver o programa pronto, eu vou botar vocês. A gente ainda não tem o programa pronto. É para eu fazer ele nesse final de semana. Uma outra coisa legal que eu aplico no meu dia, que eu vou convidar vocês a fazer. Cada dia tem o seu próprio mal. Né? Isso é uma frase bíblica. Cada dia, cara, é uma situação. Eu tenho a minha missão do dia. A missão do dia de hoje era dar conta de parte dos simulados e fazer essa reunião acontecer aqui. Então, a missão do meu feriado é fazer os programas todos do TJ novos. Então, você coloca isso em cada dia o que você tem que fazer. A missão de hoje é fazer as metas da plataforma e mais ir no mercado. A missão de hoje é isso, mais aquilo. E é isso, você vai organizando o seu dia dessa forma. Pensando qual que é a meta de hoje. E quando tem muita coisa para fazer que tu não sabe o que fazer, escolhe 2, pronto. Assim que você fizer as 2, faz mais uma, faz mais outra. Quando eu tô muito cansada e preciso arrumar a casa, eu faço isso direto. Que todo mundo que já me conhece um pouco, quem não me conhece vai saber agora, meu grande problema na vida é a gerência da casa. Essa é a parte que eu deixo a desejar. Não dá para ser tudo nessa vida. Então, como é que eu faço quando a minha casa está bagunçada? Eu tô cansada, eu vou dormir, mas eu falo assim, antes de dormir eu vou resolver 5 coisas. Aí eu pego uma bolsa, resolvo a bolsa. Eu lavo a louça, lavei a louça, já foi 2 coisas.
eu pego, sei lá, as canecas que estão pela casa, boto tudo na pia, sei lá. Vou fazendo só 5 coisas. É tão mais fácil, gente. Porque se eu olhar pra toda a casa que eu tenho um monte de coisa pra fazer, limpar o banheiro, tirar a roupa, botar pra lavar, eu piro. Então vai pegando de coisas em coisas, tá? Vamos lá. Fechou. Agora vamos pro tempo de cada meta. Seja estratégico. Eu peguei aqui um exemplo, principalmente para quem não estuda com material específico, tá? Nessa questão do tempo de cada meta, há 2 motivos para você não conseguir dar conta do tempo do dia. O que eu quero dizer com isso? Você tem 4 horas de metas e uma aluna hoje me dedurou outra aluna, tá? Então saibam que às vezes chamar as primas para mentoria pode não ser tão positivo assim, porque uma prima me dedurou a outra. A prima 2 falou da prima 1 que ela falou assim, olha, quando tu entrar na mentoria com a Carol, tu fica com bota menos meta do que tu queres de verdade, porque as 4 horas viram 6. Então, se tu acha que tu consegue 6 horas, bota 4 que elas vão virar 6. Mas tem umas coisas, gente, que óbvio, um pouquinho eu sei que é verdade, porque é o tempo de tu parar uma meta e ir para outra. Mas tem 2 coisas que você precisa fazer de maneira estratégica, que eu vou ajudar vocês agora aqui. Uma delas é que a meta seja terminada no momento em que ela é para ser terminada. A plataforma, ela dá outros dias para você continuar aquele assunto. Então, se é 1 hora no assunto X, faz 1 hora no assunto X e encerra o conteúdo. Encerra aquele dia. Eu quero ficar mais 5 minutinhos. Tudo bem, fica mais 5 minutinhos. Mas agora eu quero ficar mais 15, 20, 30. Não dá. Faz isso no final do dia. Termina toda a tua lista de metas e aí sim tu fica o tempo extra que tu quiser. Mas termina primeiro a tua lista de metas. Tá? Então, o grande ponto de você não conseguir gerir o tempo do teu dia é porque você está fazendo mais do que a meta está pedindo. É 1 hora, é 1 hora. Você precisa de mais tempo para aquela meta? Tá tudo bem, mas vai ser em outro dia. Uma coisa importante para eu falar aqui, assim que eu tomar uma água, peraí. Uma outra coisa importante para eu falar aqui é que a gente tem 1 hora de meta e você pode pedir mais tempo se precisar. Só que isso vai vir em outro dia. E por que que isso existe? Por que para a meta de hora em hora? Não é porque eu sou masoquista, gente. É porque é uma forma de acelerar a aprovação de vocês. Por que isso acelera a aprovação? Porque a gente vai fazer 1 hora de metas hoje, 1 hora de metas daqui a 3 dias, 1 hora de metas daqui a 10 dias. Então você vai passar 10 dias estudando o mesmo assunto. É muito diferente para a retenção do teu conhecimento passar 10 dias vendo o assunto assim, do que ver 1 dia e nunca mais ver. Então é por isso que a gente também faz isso com as metas. E o segundo ponto é porque o teu aproveitamento em 1 hora, ele é maior quando você se acostumar a fazer isso, do que se você fica 2 horas no mesmo assunto. Porque assim, 2 horas no mesmo assunto te dá uma tranquilidade. Então você não vai estar produzindo no primeiro minuto, nem no segundo, nem no quinto. Daqui a 15 minutos tu engrena. Se você é essa pessoa que engrena depois de 15 minutos estudando, não é a meta que tem que trocar, é o seu engrenar que tem que vir mais rápido. Então é por isso que as metas, a forma que está disposta na mentoria, faz com que o nosso tempo seja melhor aproveitado. Você precisa engrenar antes, você vai se acostumar com o treino a fazer isso. Só que se você tem uma meta de 1 hora e você não engrena em 15 minutos, e aí fica toda vez 1h15, 1h30, tu tá falando pro teu cérebro, pro teu corpo, pro teu ser, que não tem problema em não engrenar. E ele vai continuar não engrenando. Então, precisamos, sim, é 1 hora de meta, encerrar a meta, fechou. Mas eu nem engrenei, mas era o que estava combinado. Você vai ter que botar esse tempo para outro dia, tá? Para educar o teu corpo, fazer você produzir mais rápido, fazer engrenar mais rápido dentro da 1 hora. Isso é treino, tá? E aí, o ponto aqui, gente, que eu trouxe para vocês, até fiz o download já desse PDF, que é o seguinte: tempo de cada meta, seja estratégico. Tu vai ter 2 horas para fazer funções essenciais da justiça. Aí eu vou botar aqui no Google, vou fazer todo o processo com vocês de novo. Funções essenciais da justiça, PDF concurso. Primeira coisa que vem aqui, Gran Cursos, tá? Então, essa busca do tema mais PDF concursos, cara, sempre acha alguma coisa. Só que a gente tem 122 páginas para fazer em 2 horas. Ou seja, lá na meta tem 2 horas. 1 hora é hoje, 1 hora é outro dia. Eu preciso entender estrategicamente esse PDF que eu vou utilizar para estudar. Primeira coisa que eu vou fazer dessas 122 páginas é entender como é que está o formato desse PDF. Aqui ele vai falar, sei lá o quê, nessa página 3. Alguma coisa sobre a apresentação do tema.
Só que o tema de verdade, ele tá da página 4 até a página 60, vai. Na 60 começa. Então, são 56 páginas que tu precisas dar conta em 2 horas. Tu precisas entender, então, que tu vai ter que passar 30 páginas em 1 hora. Não dá para passar 30 páginas em 1 hora, é muita coisa. Então, tu vai ver o que tu não conhece daqui. Tem 2 chances de a gente fazer aqui. Talvez esse material tenha um resumo lá no final. Que eu acho que não vai ter, tá? Mas vamos fingir que eu vim ver se tem. Peraí, deixa eu botar aqui. Na página 60. Não tem um resumo. Tem as súmulas aqui, mas não tem um resumo. Então, eu não consigo fazer quadro comparativo. Aqui tem um resumo. Aqui tem um resumo, ó. Quadro comparativo entre pontos. Primeira coisa que eu vou tentar entender é isso aqui. Carol, não dá, não consigo, não tem como, eu não tenho conhecimento para isso, eu nunca estudei direito na vida, você tá me falando um negócio que é muito avançado para mim. Não consigo entender um quadro comparativo, preciso entender o que é Ministério Público, eu não sei nem o que é Ministério Público, nem o que é Defensoria, nem o que é Advocacia Pública. Não tô nesse nível. Não tem problema, você só vai entender que você precisa começar da página 4 até a página 60 e vai estudar isso lendo. Agora, já sou mais avançada e eu já estudei algumas coisas sobre isso aqui. Então, eu vou vir... Até faria outra coisa aqui, ó. Aqui ele fala, ao longo dos artigos 127 e 135. Faz tanto tempo que eu não vejo isso, e é verdade no meu caso, que eu colocaria isso aqui, e eu vou primeiro ler o que está na Constituição. Não por isso aqui, pelo site do Planalto. Jesus, cadê? Não é assim mais que busca, não? Aqui. Não, né, gente? Bota Coloca só a Constituição. Aqui. Okay. Ai, por que deu errado aqui, gente? Meu Deus do céu. Colocou o artigo primeiro. Bota... Vou botar aqui. Não, bota artigo. Mas aqui eu não tô entendendo porque é que mudou isso aqui, ó. Na minha época não era essa bandeira do Brasil assim. A pessoa invocou com o logo ali. Não era aquele logo ali antes do site do Planalto. Agora é tá gov.br, Carol. Não vai mais pro Planalto direto. Que pessoa velha. Agora eu me senti velha. Me diz que mudou esse ano, por favor. Só finge. Pode não ser, mas fala, mudou só esse ano, Carol. Coisa nova. Agora eu me senti velha. Bom, enfim, eu vou para o artigo 127, tá? Se você tem isso aqui, vademecum, sei lá o que, você pode usar do jeito que você quiser. Eu sempre fui raiz e estudei pelo site do Planalto, que não é mais site do Planalto, então, pelo que estão falando. Cara, cadê o 127, meu Deus? Aqui tá no 131. Aqui, 127. Gente, isso aqui não é isso aqui. Gente, cadê as funções essenciais da justiça? Aqui. Fechou. Então, eu vou ler aqui o 127, vou ler aqui o 128, vou colar isso aqui, talvez. Faria isso, na verdade, tá? Capítulo 5, vou para um Word, colo no Word, começo a escrever no Word, não vou fazer todo esse processo com vocês. Mas eu colocaria isso aqui no Word para eu poder sublinhar do 127 até o 135. Então, o meu primeiro contato com isso aqui tem que ser a lei. Depois eu começo a viajar nas coisas. Ou não, você pode ir, não gosto de ler lei, não entendo lei. Então tá, então leia o que está escrito aqui, vai. Começa da página 1, só que tu tens que ter essa consciência de que tu tens que ver mais ou menos, pelo menos, 30 páginas na primeira hora. Então começa a ler e vai. Começa a ler. Eu vou precisar de tempo extra. Tá bom, tu pede tempo extra no final. Só que a ideia é olhar para o que tem de conteúdo a vencer e dividir no tempo que tu tens ali para estudar aquela matéria. Tá? Então, agora vai sair os editais, os programas pós-edital. Gente, eu não tenho como colocar beabá para a gente ver de todas as matérias. A gente vai ter que escolher algumas coisas. Então, por exemplo, 3 horas não é o suficiente para ver o regimento interno. Mas, de repente, seja 3 horas para o regimento interno e as mesmas 3 horas para a 6745. Mas a 6745 é menor, Carol. É mais fácil de entender do que um regimento interno. Só que a 6745 é mais importante. Então, por isso que eu vou botar ao mesmo tempo. Tá? Então, agora, em pós-edital, as coisas são um pouquinho diferentes. Mas o fato é isso, gente. O que eu quero voltar aqui para a apresentação? Aqui. A gente precisa procurar esse material, além de fazer o tempo certo e parar na hora certa, a gente precisa procurar esse material um dia na semana. Tira o teu domingo e procura já todos os PDFs que tu vais utilizar.
Cara, eu procurei aquele ali, honestamente, eu não gostei. Eu botei agora no Google, foi o que eu achei. Mas eu não gostei daquele ali. No dia da meta, eu não vou conseguir ficar procurando qual é o PDF que eu quero usar, eu vou mudar para um, vou mudar para outro. Separa tudo isso no domingo, porque daí sim tu tens ali um tempo de, não gostei desse, vou procurar um outro material, vou ver outro, vou ver aqui com a minha amiga se ela tem um. Agora, na hora de bater a meta, não tem como ficar procurando PDF. Então separa tudo aí da tua semana, lá na plataforma a gente tem o resumo da semana, que você consegue enxergar o que está planejado para tua semana, faz essa separação um dia e deixa aquele material ali da semana X, tá? Silvana, tu queres falar? Não? Desculpa, foi sem querer. Tá bom, tranquilo então. Tá, então, é isso que eu tenho para falar aqui sobre o tempo da meta. Agora, o outro ponto, gente. Não existe estudo sem papel e caneta. Tá? Então, papel e caneta na mão é importantíssimo para qualquer coisa que você esteja querendo prestar atenção. E eu vou te explicar o seguinte. Não é só porque o papel e caneta é importante pelo papel e caneta em si. Alguém aí, vamos lá, agora eu vou usar as mãozinhas, já que eu não usei até agora. Alguém aí, aperta as mãozinhas para mim se for o teu caso. Tem problema de concentração durante os estudos? Fica, tipo assim, cara, passou a borboleta, tu tá pensando na borboleta. Passou um pensamento na tua cabeça, tu tá pensando na alguma coisa na tua cabeça. Então, assim, 26, 27 de vocês ali levantaram a mãozinha. É o normal, né? A gente ter esse problema ali de não conseguir olhar para de não conseguir focar no papel. Vocês mandam as mensagens, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, meu cérebro fica louco. Mas, ó, é normal que a gente não consiga estudar e ficar super concentrado. Existem esses pensamentos que vêm, que vão, etc. Só que com o papel e com a caneta, quando tu tá escrevendo e lendo, a coisa fica mais concentrada. Então, por isso que eu peço para vocês, usem o papel e a caneta em todas as modalidades de estudo, mesmo que seja como essa aqui, de um formato digital. Utilize a caneta para pintar, utilize a caneta para sublinhar, utilize a caneta para escrever aqui do lado. Tá? Então, isso aqui é importante que esteja acontecendo no teu estudo. Se não tá, é algo a mudar. Escreve aí para botar todas as tuas sessões de estudo com papel e caneta na mão. De estudo, de revisão, de exercício, de lei seca, de tudo, tá? O outro ponto é as questões, que também precisam ser riscadas. Não existe como, sério, eu vou falar para vocês uma coisa, desatenção, né? Muita gente erra por desatenção. Não existe como você errar a questão por desatenção se você conseguir fazer isso aqui, ó. Riscar aqui. Se eu tivesse com o papel na mão, estou fazendo uma prova. Primeira coisa que eu faria aqui, ó, sublinha esse negócio de correta. Tu tem que sublinhar esse negócio correto aqui. Quando é incorreta, que são as pegadinhas, tu tem que escrever aqui, ó. Eu fazia isso, tá? Escreve incorreta, grandão aqui do lado. Escreve do lado da questão, repete a palavra que tá ali. Tô procurando a incorreta, só para o teu cérebro não desligar. Viu aqui? Essa aqui não é, riscou. Essa aqui não é, riscou. Essa aqui não é, riscou. Essa aqui eu não sei, tá? Então essa questão aqui foi a que eu tentei fazer hoje mesmo. Essa aqui eu não sabia se era ou não era. Mas essa resposta aqui eu tinha certeza que era. Então eu acertei a questão por causa disso. Eu risquei 3 que eu sabia que não era, uma eu não sabia e a outra eu tinha certeza. Fazendo assim, tu vai acertar mais questões. O momento das questões é o momento mais importante dos seus estudos, porque é o momento de você saber como está sendo cobrado o assunto. É o momento de você aprender nuances que você não conseguiu pegar lá no material. Outra coisa que eu ia falar para vocês. Quando a gente separa o material... Deixa eu só baixar as mãos aqui. Quando a gente separa o material e vai estudar, a gente, às vezes, não tem tempo para ver o material escrito. Você pode, sim, já estudar por questões. Tá? Uma coisa que eu não falei lá do PDF. Cara, eu já conheço aqui funções essenciais, eu certamente faria isso. Deixaria a legislação do lado, para eu consultar cada questão que tiver ali. Então, eu vou fazer a questão, vou errar mesmo. Por que eu vou errar? Porque faz muito tempo que eu não estudo isso, nem sei quando foi a última vez que eu estudei isso. Foi 2018 ou 2020, faz muito tempo. Tá? Então, a última vez que eu estudei funções essenciais para a justiça, eu não me lembro mais. Só que eu já sei o que é um MP, uma defensoria pública, e é só isso que eu sei, tá? Só sei o que é. Não sei mais nada, não sei detalhe nenhum. Só que na hora da questão, vai me dar o que é cobrado. Eu vou ganhar um tempo bárbaro. O pessoal que está lutando contra o tempo aí, questão de edital que já está publicado, precisa aprender a ganhar tempo. Uma das formas é pelas questões. Então, cara, eu não tenho paciência muito para ficar lendo detalhe e aprender, e eu preciso aprender todos esses negócios que é funções essenciais da justiça. Nas horas de estudo teórico, já vai para as questões do PDF e estuda pelas questões. O que tiver nas questões é o que é cobrado. A questão falou,
tu vai na lei e vê onde está escrito. A questão falou, e é determinada a súmula, tu vai abrir a súmula, tu vai ler, tu vai sublinhar a súmula. E assim você vai fazer um estudo muito mais rápido, muito mais eficaz. Só que isso aí requer coragem. Não é para todo mundo. Talvez você tenha essa coragem e a gente consegue fazer. Tá? Então, verifique aí. Mas o fato é, nas questões também esteja com lápis e com caneta. Se você erra muita questão por distração no simulado, você está precisando fazer mais simulados, porque o que está acontecendo? Você não está conseguindo ficar concentrado mais de 5 horas no mesmo dia, no mesmo momento. Porque o simulado não é assim, fiz 15 questões e tô pronta. É 60, 70, 80, 100 questões. Então, quando a gente erra por distração no simulado, é porque tu não está treinada para ficar com tanto tempo de concentração. E o outro ponto é que você não está riscando as suas questões da maneira que deve riscar. Circula a opção correta e escreve incorreta quando estiver pedindo incorreta. Em caixa alta ali do lado. Vai riscando as alternativas que tu sabe que não é. Ficou na dúvida entre duas? Aí é Deus te abençoe, né? Porque normalmente assim, a gente sempre fica em dúvida entre duas, e aí tu vai ter que saber qual que é a correta mesmo. Só que pelo menos aqui tu te livrou de 3 distrações para não errar isso na hora da prova e não perder uma questão que muitas vezes é dada. Essa é a última fala, gente, de produtividade aqui. Depois tem mais uns slides, mas essa aqui é a última fala de conteúdo real denso sobre isso, sobre produtividade, sobre essa aplicação na vida dos concurseiros. Nunca entregue a sua vida na mão de alguém, nem na minha. E eu tô falando sério, nem na minha. Sabe por quê? O sonho é teu. E as pessoas erram. E as pessoas têm interesses escusos também. Obviamente não tô falando de mim, porque se eu tivesse eu não estaria falando isso. Mas existem interesses escusos por aí também na tua preparação de concurso público. O que eu tô falando com isso? Às vezes a gente entrega a nossa mão na mão do cursinho, a nossa vida na mão do cursinho. Você vai estudar só o que tá sendo passado em aula. Você vai estudar só o que está dentro da apostila. Não faz isso. Para isso é que a mentoria toda ela é feita com base no edital. Tudo que está no edital precisa ser estudado. Ah, Carol, mas não vai dar tempo. Aí sim, a gente vai cortar, mas a gente vai saber que está cortando. A gente não está sendo enrolado. Do tipo assim, não foi dada a aula, estava no edital, ninguém falou nada e foi. Então, estuda com esse edital, ó, confere o edital. Claro que você pode conferir uma vez na plataforma se está tudo ali, e depois você pode seguir na boa. Mas estou falando isso porque, cara, eu também erro, já errei coisa em edital. Não por maldade, não por interesse escuso, mas às vezes, sei lá, pulei uma linha, esqueci de botar uma matéria, esqueci de botar uma disciplina. Hoje mesmo, uma aluna entrou para a mentoria no Cefaz. E, cara, não tinha matéria de penal no Cefaz, tinha pulado ali no programa. Ou seja, tem que fazer um outro programa para inserir penal, que pulou o penal ali. Então, confira isso. Né? As pessoas, elas podem errar. Os cursinhos, esse slide aqui por causa dos cursinhos. Eu vou ser sincera com vocês, os cursinhos, eles dão o que eles têm. Às vezes, eles não vão ter uma matéria. Claro que tem cursinho melhor e cursinho pior. Mas tem alguns cursinhos que acontece isso. Eles não vão dar uma matéria porque eles não têm a aula gravada daquela matéria. Eles não vão botar no material. Não significa que não era importante. Então, não entrega a tua vida na mão de ninguém. Isso aqui é um sonho muito sério, e eu, de verdade, gente, eu tenho muita responsabilidade para pegar esse sonho comigo, esse sonho de vocês. Eu respeito muito o sonho de quem quer ser concursado, porque esse já foi um sonho meu um dia, e por isso que eu estou lá agora. Mas não entrega isso na mão de ninguém. Controla junto. Quando a gente está em mentoria, eu peço para vocês relaxarem, no sentido de que vocês estão pagando para alguém fazer o planejamento e para vocês seguirem. Então, relaxa nisso. Só que, de toda forma, confere sempre. Tá? Então, olha, a gente pode pensar junto as estratégias, não tem problema. Eu sempre vou estar aqui disposta para explicar o porquê que eu pensei tal coisa, porquê que eu fiz isso, porquê eu fiz aquilo. Só que também perceba se você não está perdendo tempo planejando o que já está planejado, né? Mas, de uma maneira geral, não entrega a tua vida na mão de ninguém. Então, olha para o teu edital, percebe ali o que está ali, o que está estudando. Será que alguém está te enrolando? Será que não está? Enfim, isso aí é um controle que tu tens que ter. Porque por mais que, óbvio, que eu sou responsável junto contigo, quem não vai ser nomeado ou quem vai ser nomeado é tu. Então, tem essa responsabilidade aí sobre o teu material. Gente, o meu desejo a você é um só, que todo dia você durma na paz de que fez o seu melhor. Então, é isso que é eu estudar com a mentoria. É estudar com paz. Do tipo, cara, a gente estudou tudo aqui. Eu tenho, literalmente, 14 anos de experiência, né, em concurso público. Meu primeiro concurso foi 2009, gente. Não, um pouquinho mais. Deu 15, então, né? 2009, não. Não, meu primeiro concurso foi em 2010. Então, eu comecei a estudar ali em 2010, meu primeiro concurso foi em 2010. Então, faz 14 anos que eu tô nesse planeta aí, concurso público.
Eu sei que o que eu posso fazer por vocês para ajudar a rotina de vocês é que vocês tenham a certeza de que a estratégia está acertada, que a estratégia está sendo produtiva. Então, contem comigo para isso e durmam na paz de que você está fazendo tudo o que você pode no tempo que você tem. Ah, mas faltou tempo. Bom, mas daí a gente não tem como aumentar o tempo. O que a gente tem é o que fazer dentro das 24 horas que todo mundo tem. Tá? Então, para que você durma em paz, eu vou pedir hoje, o desafio do dia, eu gosto de botar um desafio aí em cada mentoria, é que você liste o que você fez hoje para se diferenciar e ser o seu melhor, e o que você pode fazer amanhã ainda melhor do que você fez hoje. Então, coloquem um objetivo. Hoje, né, lista aí, ó, hoje eu fiz isso para me diferenciar. Hoje eu poderia ter ido para a praia e eu não fui. Hoje eu poderia ter parado na meta difícil, fingido que eu já terminei ela e não tinha terminado, mas eu continuei. Hoje eu poderia ter mentido para minha mentora que eu fiz as metas, botar lá tudo check só porque eu queria ir viajar, mas eu não fiz isso. Hoje eu podia ter falado qualquer mentira para não estar na mentoria coletiva, mas eu estava aqui. Eu me diferenciei por estar aqui até o final. E o que você pode fazer amanhã ainda melhor? Que hoje não estava tão legal. Mas hoje, na verdade, eu não anotei do jeito que eu devia anotar. Quando eu erro uma questão, eu não estava anotando tudo que eu errei. Eu só estava tipo assim, tá bom, agora aprendi, beleza, próxima. E eu não estou utilizando os meus estudos com afinco, eu não estou dando o meu melhor em cada sessão de estudos. Então amanhã você vai fazer isso. Mas perceba, isso aqui é um processo de autoconhecimento para que você seja melhor, para que você realmente consiga dormir em paz. E lembra disso aqui, gente, que é a minha última fala aqui hoje, que é o jeito que você faz uma coisa, é o jeito que você faz todas as coisas. Então, se você faz uma coisa de jeito desleixado, você vai fazer todas as coisas de jeito desleixado. Então, faz aí o teu melhor nos estudos, faz o teu melhor no teu trabalho, faz o teu melhor com o teu filho, mas esteja presente em cada momento. Não adianta a gente achar que a gente vai estar enrolando o chefe no trabalho, enrolando... Enfim, quando a gente... Não tanta coisas que não são positivas, tá? Faz o teu melhor onde tu estiver, tá? Tem sempre alguém olhando, tem sempre alguém vendo o teu desempenho, tem sempre alguém te conhecendo pelas tuas atitudes. Então faz o teu melhor. Faz o teu melhor onde tu estiver e com as obrigações que tu tens. Óbvio que a gente vai falhar e não tem problema, só que o teu melhor pode variar de semana em semana, porque era o melhor que tu tinhas para dar naquele dia, tá? E é isso. Muito obrigada pela noite de ontem. Doida, né? Não, gente, eu tô com umas... Agora acabei de falar. Muito obrigada pela noite de ontem. Ontem eu tava no restaurante e a mulher falou, bom apetite, a garçonete. Daí eu falei, bom apetite pra ti também. A pessoa tava trabalhando. Então, tirando essas falhas, vocês me perdoem aí. Agora eu vou parar aqui a gravação e agradecer que vocês estiveram comigo hoje. E a gente vai para a parte de perguntas, que vocês tiverem dúvidas ainda, a gente consegue ficar mais um tempinho aqui para tirar.